Antes de vocês começarem um programa, eu posso dar um mindfuck em vocês assim do nada? Porque pra mim foi um mindfuck que me falaram uma parada aqui. O que é o Firefox? Tá. Cara, como assim? O que é o Firefox? Raposa de fogo. Tá, não, o que é aquele logo do Firefox? É uma raposa de fogo em volta do mundo. Não, não é. É um panda. É o quê? Calma aí. É um panda. Joguei no Firefox é Google. o nome de Firefox é o nome de um panda vermelho, uma raça de panda vermelho. Caraca, Ele é um panda bicho. vermelho. Ah, meu Deus do céu, não acredito, cara. Eu Sério. juro pra você, me falaram isso ontem. Eu acabei de entrar aqui na Wikipedia, em vários sites tá falando sobre isso. Eu tava procurando aqui pra ver. Olha aí, Google Caralho. Imagens, cara. Tá Meu aí. Deus do céu. Cara, me deram um mindfuck muito fodido. É uma raposa, mas não é uma raposa, é um panda vermelho. É uma raça de Merda, panda cara. que é vermelha. É um monstro do Munchkin. Cara, muito bizarro. Parabéns, cara. Parabéns. Esse é o Pod Terror número 10, então é um número muito especial pra mim, porque a gente chegou em 10 episódios, eu não acredito até agora. Eu queria fazer até uma projeção, se a gente chegar no episódio 100, e olha que isso é bem... Nossa. Na minha conta vai chegar só daqui a 10 anos, né? Mas se a gente chegar... E se eu começar a tomar vergonha na cara e começar a lançar semanalmente, que pra mim é o sonho, é o meu objetivo, além da conquista, eu não sei, cara, o que eu faço? Eu queria fazer uma projeção agora. Rodney, que você tá gravando comigo sempre, o que você sugere, assim? No episódio 100, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu ia falar pra gente fazer uma maluquice, mas você sempre raspa a cabeça, faz umas coisas loucas, então não tem nem graça fazer nada com você, né? Já sei. A gente vai lançar um jogo. Olha só que legal. Um jogo. Isso, Excelente. A gente vai lançar um jogo. Pode ser board game, pode ser digital, pode ser retro, pode ser alguma coisa. Mas não sei o que vai ser, mas vai ser um jogo. De terror, obviamente. Óbvio. É o mínimo, é. Então, é isso. Daqui a 90 episódios, né? Então, marquem minhas palavras. Tá maluco. Se eu não lançar um jogo, o que vai acontecer? Deixa eu pensar aqui. Eu tenho que ter uma penitência, aí você, né? se joga na berlinda, porque não me bota nessa não, meu amigo. Entendi. É uma coisa que eu venho pensando sobre isso, Você vai pesquisando tatuar a bastante. raposa de fogo no seu ombro. Escrito ou desenhado? Não, você vai desenhar a Firefox no seu ombro. Beleza, então, tá escrito, então, tá marcado no episódio 100, se eu não tiver lançado um jogo de terror, seja... Tu tá maluco, cara. Eu vou Tá tatuar, maluco. está gravado no Pod Terror, me lembrem, por favor. Muito eu obrigado. lembrarei, ó, e o Pod Terror 100 vai ser sobre o seu jogo. É isso, é o lançamento do Perfeito. jogo. Nossa, melhor. Nossa, a gente já definiu até o tema. Então, Tá no meu é post isso. aqui, cara. Botei no post aqui, ó, podcast, o Pod Terror, Fernando, jogo, aposta, Firefox. Pronto, no post aqui meu. Não, vai ser exatamente isso. Vai ser exatamente isso. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou botar um alerta aqui pra mim agora. Tá no Google Alerts. Pronto, no Google Agenda. Tá aqui. Excelente. Eu realmente quero acelerar isso, então eu vou diminuir um pouco. Então, galera, se vocês acharam que tava lento a sair episódio, vai ficar um pouquinho mais lento agora, que eu não quero fazer essa tatuagem tão cedo na minha vida. E a gente vai conversando. Mas eu realmente quero fazer um jogo. É o contrário que você fez, né? Você não fez pra sair mais rápido. Você fez pra você dar uma desculpa pra sair mais devagar os programas agora, né? Meu Deus do céu, cara. Incrível. Mas o ouvinte, o cara que tá ouvindo esse programa, eu queria que os ouvintes tirassem um tempinho, um segundo do dia e fossem lá no site comentar o que ele acha de legal. O que você, ouvinte, acha de legal no Pod Terror que não tem em outros podcasts. Porque eu queria saber se, tipo, tá dando certo, o que as pessoas estão achando, se o diferencial da gravação tá sendo legal, a edição tá legal. Eu queria um feedback das pessoas. Então, se você quiser que continue saindo semanalmente assim, deixa eu botar 10. Eu quero 10 comentários ou e-mails falando sobre o que você achou desses 10 primeiros episódios. E eu acho que é uma forma bacana da gente começar esse episódio, beleza? Massa, excelente. Beleza, então. Eu vou apresentar o Rodney Rosa, vocês já conhecem. Rodney Rosa. E aí, galera, tudo bem? Eu tô de volta, como sempre. Nando falou agora que eu sou quase fixo, eu não sei até ele arranjar alguém melhor, até arranjar alguém pra me substituir, ou até arranjar algum problema com alguém, dar em cima de alguém que não deve. Olha só. Ele mandar embora. Mas a gente tá aí, todo mundo junto, sempre aí gravando com vocês. É nóis. E temos também o Gabriel Caro Preso. Como é que fala o seu sobrenome, cara? Caro Preso. É Caro Preso mesmo? Não tem mistério. Então tá. Como se você estivesse escrevendo uma carta pra alguém que tá na cadeia. Essa história. Cara, que comparação. Eu vou pensar sobre isso. Gabriel Caro Preso, da Galápagos. Atualmente Galápagos Jogos? Exatamente. Eu entrei no Galápagos no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e agora eu tô trabalhando principalmente com marketing, eventos de lá, mas a Galápagos ainda, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é uma empresa, uma mega corporação cheia de engravatados, então a gente acaba fazendo um pouco de tudo, de revisão das coisas e playtest de jogo e ver o que vai sair, o que não vai sair, e fica sabendo das coisas legais antes de todo mundo, não pode revelar. Ah, isso é verdade. Essa é a parte que acaba com a gente por dentro. Eu fico lá curtindo a página deles, eu fico seguindo tudo que eles postam. Aliás, eu vou fazer logo uma reclamação, não tem postagem no site faz tempo, cara, que não tem postagem
postagem lá no site, no blog do site. Isso tem um motivo, tem 2, na verdade. Recentemente o volume de trabalho lá ficou bem grande, a gente tá lançando muitos títulos, mas a gente tá trabalhando numa ferramenta agora que o site da Galápagos vai mudar e vai ser muito mais legal do que era antes. É uma novidade que eu não posso falar muita coisa, de verdade. Não tem problema. Mas em breve, muito em breve, acho que talvez até quando esse podcast estiver no ar, o site da Galápagos já vai ter sido reformulado e aí essas informações vão estar chegando com mais facilidade e vai ter uma plataforma colaborativa, a galera vai poder debater regra e... Olha só, spoiler. Isso é spoiler. Em primeira mão. Esse episódio, aliás, não vai ser mais o número 10, vai ser o número 0, vai sair agora. Pelo amor de Deus, vamos fazer uma live disso? Revelações Tô brincando, gente. E uma outra coisa é que hoje atualizou lá, o site tá atualizado, cara. Tem entrevista com o Antônio Bausa. É verdade. Eu acessei aqui. Não deu tempo de ler, que eu tava preso no trânsito, mas tá na minha lista de leitura aqui. É bem maneiro. E também fazer um pedido, né? Se o pessoal da Galápagos se interessar, a minha sugestão, a gente criar conteúdo colaborativo, no sentido, tipo, pegar essa galera que sempre frequenta boards games, como o Felipe Vinha, que não pôde participar do programa hoje por causa da garganta. A gente escreve bastante, ele principalmente pro Tech Tudo, pro Final Boss. Eu escrevo pro meu site, pra alguns outros. A gente colocar algumas postagens como convidado do blog. A gente sempre faz essa troca de artigos, né? Se for interessante pra Galápagos, convidar algumas pessoas que gostam muito de board games, como eu, como o Felipe, e escrever alguns artigos e a gente ajudar vocês a criar esse conteúdo, criar esse debate bem legal. Cara, você tá quase lendo a minha mente. E o projeto do novo... Então tá, acabou. Vamos seguir aqui. Esse episódio é só comigo, com o Rodney e com o Gabriel. O Felipe não pôde participar hoje, mas a gente vai falar sobre Munchkin Zombies. E eu sei que vocês estão pensando, poderia falar simplesmente sobre Munchkin, só que esse é um podcast sobre jogos de terror, então Munchkin só pôde entrar... Munchkin é um dos meus jogos favoritos, cara. Se eles não tivessem uma temática de terror pra eu falar aqui, eu ia ficar muito puto, cara. E felizmente eles têm, aliás, tem várias temáticas de terror. A Galápagos lançou os Zombies, foi no ano passado, correto? Foi no ano passado mesmo. Isso, foi no ano passado e foi na Brasil Game Show que eu adquiri o Munchkin original, a terceira expansão, e aqui estou quase um ano depois. Olha só que absurdo, né? Como é que são as pessoas? Essas parcerias, né, cara? Essas parcerias é absurdo. Quase um ano depois falando sobre Munchkin Zombies, que é o meu preferido atualmente. Eu joguei diversas edições e os Zombies, pra mim, por uma série de fatores, é o que eu mais gosto. E a gente vai fazer um episódio sobre o Munchkin Zombies aqui no Pod Terror número 10. Então acompanhe a gente. Reed, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. The car's parked in the city square. The top floor. It's just a hunch, but I don't think he's after me, because he is after you. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing. Why don't I press it? É a sua vez de jogar como um zumbi. Em Munchkin Zombies, ao invés de classe e raça, um zumbi pode ter o mojo, aquilo que te diferencia dos outros. Atômico, voodoo, infectado, e também pode ter um poder como um veloz, em decomposição, esperto ou forte. Tudo isso para tentar comer a maior quantidade de cérebros que conseguir. E vale de tudo, você pode ser um zumbi daqueles covardes que atacam uma criancinha bonitinha, ou um chihuahua zumbi, ou pode bancar o zumbi valentão e tentar devorar o delegado ou a galera do motoclube. Claro que se você pretende pegar os cérebros mais cobiçados, você terá que se equipar. Use um tijolo, um guarda-chuva, um hidrante ou uma pá de coveiro. Para um zumbi, tudo que estiver ao alcance é lucro. E o melhor de tudo é que Munchkin Zombies, além de ser um jogo completo, pode ser misturado e jogado com a versão base de Munchkin. Quem é Steve Jackson? Quem é essa figura? Não é o autor, criador de jogos, escritor de jogos inglês, que nasceu em 51. É o americano, que nasceu em 53. Eles são sempre confundidos em convenções, porque eles criaram algumas coisas juntos. Teve algumas coisas que eles fizeram juntos e tal, e depois separaram. Mas os nomes são parecidos, a data de nascimento, a idade, né? E as pessoas confundem quem criou o quê. Quem é Steve Jackson? Quem é essa figura lendária que escreve jogos desde 1974? Eu acho que o Steve Jackson, ele é muito conhecido por muitas coisas. Ele é uma dessas figuras nerds do mundo que é idolatrada por muita gente, porque ele revolucionou o mercado de jogos no geral, mas principalmente ele é o criador do GURPS, que é um sistema de RPG para todos dominar, porque a ideia do GURPS é que ele fosse um sistema universal, e então o módulo básico do GURPS é quase como se fosse um meta RPG, porque você pode construir... ele é bem complexo, ele faz com que você tenha a possibilidade
possibilidade de criar qualquer universo e de jogar em qualquer universo. Então você pode fazer um RPG de fantasia medieval, tradicional, você pode fazer um RPG de super-heróis, você pode fazer um RPG de Velho Oeste, você pode fazer um RPG da política, qualquer coisa que você achar que ele cabe, porque ele tem regras pra tudo, assim. E o Munchkin segue muito disso, né? A ideia do Munchkin, depois que o Munchkin Fantasy, né, que é o Munchkin normal, foi lançado e começaram a ser publicadas as expansões, a ideia do Munchkin é que ele também pode ser qualquer coisa. Então você tem o Munchkin de Velho Oeste, o Munchkin do espaço, o Munchkin de qualquer outra coisa, porque a ideia, o Steve Jackson tem em vários dos projetos dele essa ideia de fazer com que eles sejam universais, que eles consigam se inserir em qualquer universo. O próprio Munchkin foi lançado em 2001 pelo Steve Jackson. Depois ele fez carreira trabalhando na primeira empresa dele, Metagaming Concepts, e fez carreira, desenvolveu vários jogos e tudo mais, até chegar num ponto que o editor dele publicou o jogo dividido em capítulos, coisa que ele não gostou muito. Ele pediu demissão, criou sua própria empresa de jogos, o Steve Jackson Games, e a partir disso ele começou a criar seus próprios sistemas, seus próprios jogos. Em 2001 lança o Munchkin como um card game e tudo mais. Posso contar uma história curiosa sobre ele na época do GURPS? Logo depois que o GURPS foi lançado, em 1980 e alguma coisa, 86, 85, ele estava escrevendo o GURPS Cyberpunk, né? Uma das variações do GURPS, e o serviço secreto dos Estados Unidos invadiu a casa dele e levou o manuscrito, levou tudo que ele tinha, né? Ele foi acusado de crime virtual. Cyberterrorismo, na verdade. Cyberterrorismo. Estavam acusando ele de cyberterrorismo, que o livro que ele estava escrevendo era um manual, né? Era um manual do Eles disseram que era um manual para cyberterrorismo, né? Isso. E na verdade era um sistema de RPG que não tinha nada a ver. Era só um jogo, cara. Muito escroto isso. Inclusive, a primeira versão do GURPS Cyberpunk teve que sair com um disclaimer muito grande na folha de rosto, escrito: isto é um suplemento para RPG, qualquer semelhança com a verdade é mera coincidência, porque justamente ele foi acusado de estar não só praticando, como incitando o cyberterrorismo. Foi o que aconteceu com exato, cara. Isso é muito absurdo. Hoje em dia é muito difícil ver uma coisa dessa, né? Mas naquela época, 1990 da vida, né? Realmente, o povo falava que a coisa de cyberpunk, de cyberterrorismo era uma coisa que na época tava crescendo muito, essa coisa de hacker, né? Então deve ter sido alguma coisa bem engraçada pra gente hoje em dia, mas na época deve ter sido pra ele horrível, né? Teve que entrar contra um processo contra o Estado, com um serviço secreto, né? Pô, isso é sinistro. Isso foi em 1990 e depois em 93, quando os Estados Unidos criou uma organização de direitos civis na internet não, na digital, né? De eletrônica e tal. O Steve Jackson entrou com uma ação contra o governo e ganhou, cara. Não, contra o governo não, contra o serviço secreto. Contra o serviço secreto? Então. Mas a Steve Jackson Games, ela é conhecida por gerar algumas controvérsias, né? Tem um outro jogo deles que é bastante popular, vocês já devem ter cruzado com essa história em algum ponto aí, que era o Illuminati. Na verdade, tinha um GURPS Illuminati, né? Que era um suplemento pro GURPS. E tem um jogo de tabuleiro chamado Illuminati, também desenvolvido pelo Steve Jackson, e um card game colecionável que chamava-se Illuminati também. Inclusive, o Steve Jackson, ele é meio fascinado por essa mitologia aí dos Illuminati, e o logo da Steve Jackson Games é o olho que tudo vê, né? Dos Illuminati. Sim. Mas a controvérsia que aconteceu com o card game especificamente é que ele era um card game colecionável, desses que tem booster e tal, e tinha duas cartas específicas assim que eram bem controversas, ficaram bem controversas. Até algum ouvinte pode contar essa história com mais detalhes depois aí nos comentários. Sim. Uma das cartas se chamava Ataque Terrorista e era um míssil batendo nas Torres Gêmeas, cara. Isso foi... Olha só. Sério, cara? Antes do ataque às Torres Gêmeas e tudo mais. E aí tinha um outro que era um ataque ao Pentágono também, os dois. Justamente. E aí muita gente fala que foi profético e tal, o lançamento desse card game, dessas cartas específicas, né? E esse card game foi descontinuado e reza a lenda que foi uma solicitação do governo norte-americano, porque era um card game muito controverso, enfim. Mas é tratava bem absurdo, né, cara? A parada temas bem delicados. 20 anos antes a parada, mais ou menos, e certinho, né, as cartas dele. Bem sinistro isso aí. Exatamente. O povo árabe lá jogava Munchkin, jogava... Com certeza. Com certeza. Pelo menos o Garbizinho ele jogava. Foi a inspiração, jogaram muito Munchkin, era assim, agora vamos fazer na vida real. Que absurdo. O Munchkin é um jogo de cartas lançado em 2001 pelo Steve Jackson, muito premiado hoje em dia. Ele recebe diversos prêmios, diversas citações e tudo mais, aparece em seriados de televisão e tudo mais. O Munchkin é um jogo de card game fechado, que depois recebeu diversas expansões e novos lançamentos com novas temáticas, onde, na verdade, o Steve Jackson queria fazer uma sátira com alguns sistemas famosos de RPG que existiam por aí. O Steve Jackson, sendo o nerd que é o cara que jogou muito RPG na infância e adolescência dele. A palavra Munchkin
tem vários significados. Um dos significados mais populares é como são chamados aqueles personagens bem pequenininhos lá do Mágico de Oz. Quando a Dorothy cai naquela cidade antes dela pegar a estrada de tijolos amarelos, ela é recepcionada por uma população de homenzinhos pequenininhos que são chamados de Munchkins. Munchkin é um sinônimo pra anão, gnomo, enfim, eventualmente até um hobbit, que é uma criatura muito pequenininha. Você também pode, nos Estados Unidos, essa palavra também é utilizada pra sacanear alguém, falar, pô, você é mó Munchkin, mó chato, sabe? Uma coisa assim. Só que isso ficou muito popularizado entre jogadores de RPG nos Estados Unidos, porque o Munchkin é aquele cara que joga o RPG, ele não tá interessado na experiência da história, do storytelling, da narrativa e tal. Ele quer, cara, entrar, matar o monstro, pegar o tesouro e ir embora, e é isso. E subir de nível e matar o dragão, cara. Ele não tá pouco interessado com a história. Então, o Steve Jackson pegou esse termo do Munchkin, que é utilizado pra chamar esses jogadores, e criou um jogo pra esses caras. Basicamente, ele sintetiza a experiência do RPG em entrar na dungeon, matar o monstro, pegar o tesouro dele e sair fora, e subir de nível. É isso que você tem que fazer no Munchkin. E ele fez tudo perfeitamente, né? Exatamente. O modo certo, o jogo perfeito e fácil, tudo perfeitinho. Inclusive o slogan do Munchkin é: mate os monstros, roube os tesouros e apoiar seus amigos. Essa é a ideia, assim. Então ele faz muita referência aos grandes sistemas de RPG de fantasia medieval. Vários monstros são tirados disso. E ele faz meta-referências à vida de um jogador de RPG. Então você tem as Noivampiras, por exemplo, que são... que todo jogador de RPG sabe que um dia ou outro você tem uma noiva que vai te impedir de participar ali da sua sessão. Isso acontece. Olha aí, Rodney. Então, né? Depois eu vou falar um pouco sobre minha namorada, ela joga Munchkin comigo. Mandando pela primeira vez ganhando Munchkin na gente semana passada. É verdade, é a primeira vez. Cara, um bom jogador é aquele que aprende com os erros. Todas as vezes foi a Fernanda, a minha namorada. Então aí já entendi. Porque a mulher, ela manipula, ela sabe. Ela é maluca. Ela é maluca. A mulher imprevisível, é maluca. Imprevisível, exato, maluca. Cara. É isso aí. E aí ele faz essas meta-referências aí, que são umas brincadeiras com a vida de um jogador de RPG também. Então, os jogadores de RPG gostaram muito do jogo quando ele saiu, assim, era uma grande piada. O jogo passava de mão em mão, a galera jogava entre as sessões ou antes das sessões de RPG, só que uma coisa que a gente comentou também no começo é que quem não gosta da experiência, do storytelling, da narrativa, de estar dentro daquele universo e da imaginação e tal, também se diverte muito com o Munchkin, que pega a nata da experiência do RPG, que é justamente você matar os monstros, roubar os tesouros e sair ileso. Mas isso não é ruim, cara. Eu sou esse cara. Eu abraço essa ideia. Mas sabe? Eu também não acho ruim, não, cara. Tipo, a parada mais legal. O Munchkin é exatamente isso. É o cara que vai chegar no nível máximo, com as melhores coisas. Eu sou o cara que joga o jogo, independente de qual a qualidade que ele tenha de videogame, que seja de computador, para fazer todos os achievements, saca? Por isso que eu não tenho videogame, cara. Porque se eu tivesse, não teria vida, não teria... você não tem videogame, mas tem computador e joga no computador. Não, eu não jogo. O meu notebook, ele não roda quase nada. Por mas isso você tem um monte de jogo. Aí que tá, tem uma diferença. Tem um monte de jogo na Steam, que foi barato comprar, enfim, e poder jogar eles. É uma diferença absurda, grande. Tanto que hoje em dia eu jogo vários jogos indies, que é o que roda no meu computador, no meu notebook. Ao contrário de você, que não joga por todos esses motivos, uma coisa que me incomoda, não gosto, amo Munchkin, de verdade, sempre me divirto muito jogando, de qualquer jeito. Mas uma coisa que eu sinto falta é a narração. Eu me acostumei a jogar os jogos atuais, que quase não tem narração, tanto de tabuleiro quanto de carta, e acho muito bons, porque eles são bem dinâmicos, mas a narração, pelo fato de eu ter crescido jogando RPG, me acostumei a esquecer dela, mas às vezes você pensa assim, podia ter uma narração, né, pra ter uma história legal pra você viajar ali. Porque eu gosto de viajar nas histórias, pra mim, cara. Mas eu acredito que eu já tenha visto alguém fazer alguma coisa desse tipo, ou seja, a pessoa incorporar um pouco mais. Deve ter algum virgem. Sim, é o mesmo pensamento que eu tenho, na verdade. Apesar do jogo ser, tipo, ele dá pra você os itens, a visualização deles e tal, você consegue botar alguma coisa ali. O Munchkin Zombies, ele insere um pouco disso, ele pede pros jogadores falarem as palavras. Exatamente. A gente jogou na semana passada os Zombies e o Rafael, meu primo, ele tava pedindo a falar as paradas todas. Eu achei bem legal, assim, a imersão foi bem legal, mas na parte da diversão e tudo mais, e da temática. Mas eu sinto falta de um tabuleirozinho, umas pecinhas, saca? Que no Munchkin original existe, né? Tem algumas coisas, uma edição deluxe, que você tem umas pecinhas pra você subir de nível e dados gigantes e tal, pra marcar a vida. Eu prometi a mim mesmo que eu não ia fazer nenhum tipo de jabá, mas já que você comentou... Não, por favor. Tá convidado, pode. A gente acabou de lançar o tabuleiro do Munchkin, né? Que você consegue marcar o nível ali de uma maneira mais interessante. E uma coisa muito legal do Munchkin é justamente isso. O Munchkin, ele tem inúmeros, incontáveis mesmo, acessórios. Então, você tem o Bobblehead do Munchkin, você tem o Pato do Apocalipse de pelúcia. Cara, que maneiro isso, cara. Tem os dados do Munchkin. E o mais incrível, por isso que o Steve Jackson é o Steve Jackson, todos esses acessórios têm uma regra. Então,
cara, o Bubblehead do Munchkin, se ele estiver olhando para a partida uma vez por jogo, você pode roubar no dado. É uma coisa... Eu não sabia disso. Então, inclusive o tabuleiro que foi lançado agora, também tem uma regra, não vou me lembrar agora. Não dá pra se lembrar, na verdade. Você tem que escolher o que você vai usar de regra naquele momento. E o mais engraçado é que todas essas regras incentivam você a dar uma roubadinha no jogo, de alguma maneira, assim. O material promocional do Munchkin, eles têm uns marca-páginas também, ele faz com que você roube. Você rouba no dado, você consegue fazer um negócio para o cara não ganhar um combate, só que eles também incentivam essa troca entre os jogadores. O bookmark, né, esse marca-páginas, ou você é incentivado a rasgar ele depois que você usa essa regra, ou você tem, pra ela funcionar, você tem que fazer isso, ou você tem que entregar esse marcador pra alguém que pode usar na mesma partida contra você, inclusive, e aí eles incentivam essas coisas. Então, cara, é um universo muito amplo, assim, e todos esses acessórios funcionam com todas as versões do Munchkin, que é muito legal. Eu não sabia, isso é muito legal, muito legal. A gente vai na pesquisada. O que a gente comentar aqui de acessórios, de cartas e tal, o que eu puder, eu coloco um linkzinho com a descrição, ou com link pra ir direto pra página da Galápagos, né, pra você adquirir. Olha o somzinho do dinheiro caindo agora. Pra pessoa dar uma conferida, dar uma conhecida e tal. Eu não posso reproduzir as cartas na postagem, é só o que é exibido de divulgação. Então, muita carta que a gente vai falar, a gente não vai poder botar na postagem e tal, mas o que eu puder colocar, eu vou colocar pra poder ilustrar um pouco pra quem acessar o site antes de escutar o episódio ou depois de escutar o episódio. Uma coisa muito legal que a gente tá falando de Steve Jackson aqui, e ele é um cara que às vezes ele é tomado meio como um pouco arrogante. Eu não vejo muito como arrogância, eu acho que ele é até um pouco tímido, porque ele também é um nerd assumido. Mas tem um negócio muito legal pra quem quer ver qual que é a experiência do Munchkin. O Will Wheaton, ele tem uma web series que chama Tabletop, é muito bom. Eu vi esse do... E eles jogam vários jogos de tabuleiro, de várias empresas diferentes e tal. Eles jogam do Munchkin e quem tá jogando com eles lá é o Steve Jackson, cara. Eles chamaram o cara pra jogar com eles. Tem legenda em português, que isso é muito legal. A gente subiu lá. E dá pra você ver qual que é a experiência do Munchkin, cara, que o Tabletop é bastante explicativo, ele é bem Ele ensina, né, você a jogar. Exato. Basicamente. E aí dá pra ver mais ou menos o que acontece ali no meio, assim, as reviravoltas que o jogo pode tomar. Isso é muito legal. É lógico que eles dão uma adiantada um pouco, tem uma ediçãozinha de vídeo ali pra você dar uma adiantada na explicação. Tem uma dinâmica, mas eles explicam totalmente o jogo e levam até o final. Às vezes eles lançam uma versão estendida do programa, com ele várias partes, Exatamente, tem alguns programas que eles fazem isso. Acho até legal botar aí o link do... Com certeza vai estar o link. Que dá pra ver a experiência do jogo perfeitamente, assim, é muito legal. O que faz o Munchkin Zombies mais legal do que o normal? Principalmente porque é uma edição nova, uma edição totalmente fechada, ou seja, você não tá colocando várias expansões pra ter carta pra caramba e tem muitas opções. Não, ele limita você, ele tipo te dá aquelas opções. É lógico que existem expansões, né, que lançaram depois. O Zombies 3 ou 4 lançou agora em 2014, em abril, lá nos Estados Unidos. Só que se você pegar ele pra jogar, é um Munchkin mais rápido, mais agressivo até. As pessoas ganham itens e tipo, matam, morrem mais rápido. E isso eu achei bem mais legal. Tipo, bem legal de como acontece, da velocidade que acontece. Você permite equipar mais itens, você pode ganhar mais bônus. É um pouco diferente, né? Tem algumas trocas nisso, né? Que a gente vai falar durante o programa. O Munchkin, o objetivo dele é você ser o cara mais foda o mais rápido possível. Ou seja, chegar no nível 10, que é o nível máximo do jogo. No jogo normal, né? Existem outros tipos de jogo com as cartas do Munchkin, mas no normal é chegar no nível 10. E pra isso, você só precisa fazer uma coisa: matar o monstro. E com isso, pegar o tesouro dele e tentar impedir seus amiguinhos de subirem pro nível 10 também. O mais legal do jogo é o fato de ele ser traiçoeiro, é de você sempre se juntar pra fazer o seu amigo se fuder. E até uma panelinha, se você, tipo, se juntar com uma pessoa pra ferrar outra, no final das contas, um só vai ganhar, né? Então não funciona. Rola uma traiçãozinha no final ali, outra aqui. É um jogo que proporciona momentos muito engraçados e tal, e momentos inacreditáveis. As pessoas acharam que eu quase terminei o meu namoro durante uma partida. E foi muito sério, as pessoas ficaram muito tensas. Eu tava rindo pra caramba, minha namorada tava rindo pra caramba, e as pessoas ficaram em silêncio, assim, acharam que a gente tava brigando. E, né? Mulher. Nunca se sabe. Eu tava rindo mais nervoso, sabe? Porque eu não sabia se ela tava... Olha aí a revelação. Ela só tentou me matar, basicamente sem motivo, né? Tipo, no meio do jogo, todo mundo nível 6, ela obriga a coisa ruim do último monstro acontece em você. É uma maldição. E ela, você morreu. Ué, mas por quê? Você morreu. Assim? Do nada?
De graça. De graça, assim, no meio do jogo. Você não quer guardar isso pra usar em alguma coisa, tipo, realmente importante? Não, você morreu. Não gosto de você, não gosto de você. Pode jogar seus itens aí no chão e tal. Como assim? Aí depois ela foi, porque você não me ajudou no último turno. Aí eu, peraí, você tá me matando porque eu não te ajudei no último turno? É só isso? Sério? E tipo, e ficou um silêncio muito escroto na mesa. Foi tipo assim, todo mundo sério, por que ela tá fazendo isso? Isso já era, tipo, a terceira partida, eu acho. Não foi só isso, cara. De mulher, não foi. Você fez alguma coisa errada. Você não sabe o que é, mas você fez alguma coisa errada. Não importa, mas sabe que você tá errado. E não podia ser só aquilo, sabe? Você fica com aquele pé atrás, não pode ser só isso. Não é tão simples, é tão besteira. Como é que ela tá implicando? É mulher. Cara, foi isso. Mas uma das coisas muito legais do Munchkin é que ele tem essas reviravoltas mesmo. Sim, E o legal é você sacanear o outro o máximo que você conseguir e você vai esperar a retaliação depois, né? Só que morrer não é tão ruim. Isso eu acho muito legal. Como ele tem tantas reviravoltas, quando você morre, você perde seus itens, o que vai te deixar ali numa desvantagem até. Só que quando você morrer, às vezes é melhor do que ficar vivo e gastar todos aqueles itens pra outra coisa, porque no final das contas você mantém, no Munchkin Fantasy, né, o clássico, você mantém a sua classe, a sua raça ali, o seu nível. Exatamente. Então, você não tá perdendo ponto por isso, né? Ponto que vai te levar até a vitória. Você tá tendo uma pequena desvantagem ali que você pode recuperar facilmente, ajudando alguém no outro combate, ou fazendo alguma outra coisa. E geralmente o cara que dá esses ataques retaliativos aí, no meio do jogo, a galera se volta contra ele. Não sei como é que acontece com a sua... Sim. Existem dois tipos de cartas no Munchkin, né? São as portas e os tesouros, que é basicamente o que guia as pessoas, né? Cada um começa como um zumbi, no caso dos zombies, né? Um zumbi sem classe, sem poder nenhum. Somos todos zumbis normais, onde a gente tem que matar os humanos, a maioria dos inimigos, né? Dos monstros aqui chamados são humanos, e alguns outros são zumbis. E a gente, depois que mata esses caras, come o cérebro deles, desculpa, a gente ganha um prêmio, que é uma pilha de lixo, que são os tesouros. Então, quando você abre uma porta, ou seja, você vira uma carta no deck de porta, pode acontecer várias coisas. Se for um monstro, você pode tentar lutar com ele. Se você ganhar, você ganha um tesouro que pega da pilha de tesouros, ou seja, da pilha do lixão, que é o deck de tesouros. E quando começa o jogo, cada um recebe 4 cartas cada. E você tava falando sobre morrer no jogo, né? Quando a pessoa morre, a pessoa continua com o seu próprio poder, com o seu nível e com a sua classe, né? E ela tá morta, mas quando for... No caso dos zombies com o seu mojo, né? Com o mojo, né? Os zombies é o mojo. Mojo é uma... É aquilo que faz você pegar as menininhas, cara. Não, isso aí é no Austin Powers. Ok. Eu levo isso pra minha vida. O que é um mojo? O mojo, ele é uma característica... É um poder seu. É difícil, né? Um poder seu. É uma coisa que é só sua, assim. Entendi. E aí ela pode ser usada também, tem essa brincadeira do Austin Powers, essa palavra é muito utilizada, que faz ele pegar as menininhas, mas o mojo por exemplo, é eu ser fotógrafo. Tá bom, cara. O mojo do Munchkin Zombies, ele é a sua característica, assim. Você não tem uma classe, porque afinal de contas você não é um herói derrubando portas, mas você tem uma coisa ali, um mojo, uma coisa que te diferencia dos outros zumbis. No Munchkin original você pode ser um guerreiro, um clérigo, um bardo, né, na expansão. Nos zombies você pode ser um zumbi atômico, ou seja, um zumbi contaminado com radiação. Você pode ser um zumbi voodoo, ressuscitado. Tudo isso é referência de filmes, né? Tem vários filmes de zumbis que tem essas referências mesmo. Um zumbi que nasceu da chuva atômica, contaminada com lixo radioativo, né? Tá no solo, aí evaporou, aí virou uma nuvem. Tem o zumbi que foi ressuscitado pelos voodoos, né? Existem vários filmes baseados sobre isso. Essa é a origem, inclusive, da criatura zumbi, a origem dela no voodoo, né? No Haiti. Sim. Até mesmo a ideia de zumbi não tá muito ligado ao morto em si, né? Mas sim a parte de transe, ou seja, as pessoas estarem em transe fazendo uma determinada atividade numa situação. Então, zumbis era muito referenciado pessoas que tomavam algumas bebidas, alguns cogumelos, alguma coisa assim, algumas misturas indígenas, entravam em transe e pareciam como pessoas mortas, porque ficavam muito tempo sem se alimentar, sem higiene, e consequentemente era usado pro voodoo, essas misturas, essas poções, essas coisas. Inclusive, a divagação do Fernando é uma coisa tão bonita. Por quê? Devaga, você vai lá longe na parada que a gente tá falando de outra coisa, velho. Não, mas é importante, é legal. Eu acho legal. A origem do mito do zumbi, ou enfim, a origem dessa
criatura, a primeira vez que ele foi referenciado na literatura, era um livro de viagens, no final do século XIX, o começo do século XX, eu não tenho certeza em qual década, mas ali nesse trecho, e o cara foi escrever um livro de viagens que ele foi pro Haiti, e ele teve contato com a cultura voodoo, e aí alguém fala pra ele que existe essa criatura, que é o zumbi e tal, e ele vai atrás e vai encontrar um zumbi, ele descreve o zumbi que ele viu, e é um cara que tá trabalhando na lavoura, e ele tá com os olhos esbugalhados, e ele dorme, aparentemente, as narrativas das pessoas, dos populares ali daquela vila mudam, mas dizem que o cara dorme 1 hora por dia só, e come muito pouco, e não sei o quê, e aí a população chega à conclusão de que esse cara tá sendo enfeitiçado por um feiticeiro voodoo pra ele trabalhar mais e não reclamar, enfim, trabalhar mais e comer menos e tal. Então tem esses mitos nessa coisa do voodoo, que é do cara enfeitiçar um cara pra ele virar um zumbi e trabalhar pra ele, assim. Isso é referenciado em muitos dos primeiros filmes de zumbi. O White Zombie é uma história, o cara enfeitiça a mulher pra ela gostar dele e tal. Então os primeiros zumbis, na verdade, não eram mortos-vivos, eles não saíam da terra, iam buscar as pessoas e falavam cérebro enquanto eles estavam andando. Não, eles eram, na verdade, seres humanos que eram enfeitiçados e ficavam nesse transe aí. É muito louco. O nome do livro é A Ilha da Magia, se não me engano, A Ilha Proibida, é uma coisa assim, tem coisa a ver com a ilha, que ele tá falando do Haiti. É bem legal essa história aí, vale a pena procurar. Infelizmente não existe mais esse livro. O link pra quem quiser saber mais sobre isso vai estar na descrição também da postagem, com certeza. Excelente. E o terceiro, né, Mojo, o zumbi infectado, o zumbi que tá em decomposição mesmo, cheio de insetos e tudo mais. O zumbi que já tá em decomposição avançada, tinha alguns filmes que usavam esse tipo de gore, né, esse visual, mas hoje em dia o zumbi é mais a mutilação e o zumbi é mais popular, né, mas a mutilação... Mas a coisa dele ser infectado também tem a ver com essa coisa do zumbi e da doença, né, que é o mote da maior parte, hoje em dia, da literatura e dos jogos do zumbi, né, o Resident Evil mesmo, o Walking Dead e tal, é um grande vírus que infecta grande parte da população e os caras viram criaturas assustadoras. Qual o seu preferido? Qual tipo de zumbi é o preferido de vocês? Qual a origem que vocês... Vou fazer uma referência aqui, a do Resident Evil. Da infecção. Da infecção, tipo uma experiência, desenvolver um vírus em laboratório, desenvolver ele pra caramba e fazer um teste, então a doença... Vai evoluindo e alguém se infecta e pode a vida aí. E se espalha. A minha resposta pra essa aí são duas, na verdade. Pode falar. O que eu mais gosto esteticamente, que eu acho mais irado, é o morto-vivo, cara. O cara que sai da cova e vem atrás das pessoas. Eu acho isso muito a mão saindo da terra, assim. Então seria uma coisa mágica. Eu uma acho coisa que de magia. Essa coisa da magia. Mas eu sou um daqueles malucos que acha que seria muito insano se acontecesse um apocalipse zumbi, apesar de eu achar que isso seria ruim, mas a possibilidade disso acontecer é pelo vírus, né, cara? Isso pode... Tem saiu uma pesquisa do Pentágono, cara, esses dias aí. Caramba. De quais seriam as possíveis origens de um apocalipse zumbi e falava desse vírus aí, que é a história justamente do Resident Evil. Que foda. Eu gosto bastante disso aí. O que eu mais gosto e é o mais difícil de achar é, tipo, é o zumbi que veio justamente dessa... Você falou primeiro, né, que levanta do cemitério e persegue a pessoa e você corta ele em pedaços e ele continua vindo, os pedaços continuam se mexendo. É a parte mística da coisa. Eu diria mais a parte sobrenatural, né, o espírito, um demônio, uma coisa, tipo, sobrenatural que não existe nesse mundo e que veio à Terra pra reviver os mortos e aterrorizar. Porque aí você já elimina uma série de coisas. Tipo, não existe vacina, não existe uma solução fixa. A não ser, sei lá, a reza, a pregação ou a religião, sei lá. Enfim, existem... Cada zumbi, cada filme, ele escolhe um tipo de origem e um tipo de solução. Mas pra mim, os que mais me causam prazer em ver na tela, né? Pra ver num jogo, num filme, enfim, em qualquer lugar, são as histórias sobrenaturais. Aquele místico que a gente não sabe a origem, não consegue explicar, na verdade. Eu gosto bastante desses daí também. Eu sou o cara mais científico. Cada pessoa começa com um nível 1 no jogo, né? E conforme você vai matando monstros ou outras cartas e condições fazem você subir de nível até o nível 10. Sendo que você só pode chegar no nível 10 matando um monstro. Ou seja, você não pode estar no nível 9 e ganhar o jogo com uma carta dizendo que você subiu um nível. Isso não pode acontecer. Você só pode subir pro nível 10 matando um monstro. E são os itens que vão te ajudar a matar esses monstros, basicamente. Entre outros, né? Existem itens únicos e maldições que te ajudam a se livrar desses monstros, mas matar realmente o mais comum é você equipando itens. Seja
as latas de refrigerante, que são calçado pro zumbi, que dão mais 2 de ataque, até a língua de cobra, que dá mais 2 de dano, e equipado na boca não ocupa lugar no corpo, não é um limite pra você usar. Nos zombies tem isso, né? Tem esses vários itens que não ocupam em lugar nenhum específico, então você pode equipar muito mais. Aí você tem um olho esbugalhado, língua de cobra, tem várias garras presas. Garras presas, aí você pode ir equipando isso e não ocupa nada. Tem olhos malvados. Isso, exato. Então não tem problema, você vai equipando até o fim do mundo. Olho gordo, só pra zumbi voodoo. Mais 3 de... Isso aí, olho gordo. Esse olho gordo. Tem um que é o cuspe mágico, não, cuspe tóxico, tem esse daí também. Você tem que ficar com uma baba que te dá mais dano também. E você tem o seu nível, né, o nível 1, que também é o nível de poder, de luta seu. E com os itens, você adiciona mais poder de luta, de combate. Ou seja, eu sou nível 1, mas se eu equipar uma flacidez decadente, que é uma barriga gorda na frente, ele me dá mais 4 de bônus pra esse poder de combate. Então eu sou nível 1, mas quando eu luto com um monstro, eu sou nível 5, ou seja, 1 mais 4. Então, basicamente, a gente sempre tá tentando o quê? Ter um nível acima do monstro. No Munchkin original, se você fosse um guerreiro, você poderia empatar com o poder do monstro e ganhar dele. Nos zombies não tem guerreiro, então você só pode ganhar do monstro se você tiver um nível acima dele. É assim que funciona. É uma coisa muito legal que os modificadores, né, do personagem, no Munchkin Fantasy, que são a classe e a raça, que vão te dar bônus e modificadores durante o jogo que não são itens, nos zombies eles são mudados pro Mojo, né, que a gente já comentou, e pros poderes, que eu acho também bem interessantes, que são os zumbis poderosos. Você só pode ter determinado poder se você tiver aquele nível, né, porque você tem que ser um zumbi um pouco mais forte, um pouco mais poderoso pra conseguir ter aquelas coisas, mas os poderes também adicionam muita coisa boa pra você, assim, isso é bem legal durante o jogo, assim, isso não são itens. Explicando um pouco sobre os poderes é o seguinte, em vez de você ter raças, né, classes, a gente tem o Mojo e poder. Os poderes variam do nível 2 ao nível 4, e você precisa ter aquele nível pra poder equipar aquele poder. E eles são cumulativos, ou seja, se você quiser equipar 2 poderes do nível 2, você tem que ter no mínimo nível 4 pra poder equipar eles. São 16 cartas de poder. Você pode ser um zumbi veloz, você pode ser um zumbi forte, você pode ser um zumbi inteligente e você pode ser um zumbi furtivo, ou seja, que é o meu favorito. Que é o ninja, né? É o meu favorito. É o ninja. E cada um te dá uma habilidade especial, você ganha uma coisa especial. A gente vai falar um pouco deles daqui a pouco. Você pode carregar quantos itens você quiser, exceto os itens grandes. Na carta tá escrito item grande, né? Item pequeno é tudo que não é grande, ou seja, não tem descrição nenhuma na carta. Os itens, eles estão na sua mão, eles não estão em jogo, mas quando você coloca eles na mesa, eles ficam em jogo. E o item, ele tem 2 modos, o modo equipado e o modo desequipado. Ou seja, quando ele tá virado pra cima, na posição normal, ele está equipado. E quando você não quiser usar aquele item, ou trocar de item, você vira ele de lado, indicando que ele tá desequipado. Ele tá na sua mochila. Nos Estados Unidos eles usam esse termo, né? O backpack. Exatamente. Você pode equipar os itens que você quiser, mas sempre respeitando o limite. Respeita nada, cara. É jogo do Steve Jackson, cara. Tem que roubar mesmo, mano. Você pode respeitar o limite do corpo humano, né? Você só pode ter uma coisa na sua cabeça, uma armadura, uma coisa em cada mão. Então você tem 2 mãos, tá? Só pra lembrar as pessoas. E você pode ter um calçado. Fora os itens que não indicam onde você pode usar. Por exemplo, uma língua, uma presa e tal. E existem maldições ou algumas cartas de efeito especial que permitem você burlar essa lei. Como uma mão extra, né? Umas tripas que saem da barriga do zumbi. Assim você cria uma mão extra. Agora você tem 3 mãos. Ou você pode ter Isso é Trapaça. Carta Isso é Trapaça. Que permite você equipar qualquer item, qualquer circunstância. Que é uma maldição que se liga a um item e você pode equipar aquele item de qualquer circunstância. E isso faz o cara ser gênio, né? É o nome da carta. Isso é trapaça, né? É pra você realmente trapacear no jogo. É pra você poder usar um item que você não pode usar. É muito maneiro. Exatamente. Basicamente, as cartas vieram pra isso, né? Tipo, um principal objetivo das cartas é quebrar as regras ou entortar as regras, né? Como ele mesmo fala. Algumas vezes ele fala essa brincadeira, isso não é quebrar as regras, é usar elas a seu favor. Isso é uma das coisas que é uma dos motes do Munchkin. Os itens também tem uma característica comum que é todo item, ele tem um valor. Mesmo se tiver escrito sem valor, ele é um item. Então, todo item, ele tem um valor. E pra que serve esse valor? Uma vez durante seu turno, sem ser durante seu combate, você pode juntar itens e vendê-los, ou seja, descartá-los, se somarem 1000 de ouro. Se você conseguir juntar 1000 de ouro e vendê-los de uma vez só, você sobe de nível. Ou seja, você pode comprar o seu nível se desfazendo de alguns itens que você não usa, que estão carregados e você não tá equipando, ou se você mesmo tá equipando e quer subir de nível mais rápido. Só não pode subir no seu último nível, que é o 9 pro 10. Você tem que matar um monstro obrigatoriamente pra subir pro nível 10 e ganhar o jogo. E só uma retificação, não é uma vez só no turno. Você pode vender quantos itens você quiser, desde que você não venda o último nível, né? Do 9 pro 10. Então, se você tá lá no seu turno, você quiser, você tá no nível 5 e você tem coisas que dão 4 mil de ouro, você pode vender esses 4 mil e chegar no nível 9. O problema é que você vai ficar sem itens
pra tentar passar do nível 9 pro nível 10. Mas isso é legal quando você, tipo, mata um monstro que dá, tipo, 4 tesouros ou mais e vem várias cartas que você não tem como usar, não pode usar por algum motivo, aí você vende e ganha um nível. Isso é muito útil, né? Você não pode ficar com mais de 5 cartas na mão, né? Isso. Então, você vai e vende o que você não precisa, acaba subindo um nível e jogou fora as cartas que você não podia ficar na sua mão. Ia ter que jogar fora do mesmo jeito. E o jogo também incentiva a troca de itens, né? Você pode trocar com outros jogadores os itens que já tiver na mesa. E isso é bem interessante. Na verdade, o item, depois de uma certa parte do jogo, ele começa a ser uma moeda de barganha pra você poder conquistar os seus objetivos. Durante a batalha, você geralmente, quase sempre, você vai precisar pedir ajuda pra alguém ou impedir que essa pessoa te faça o mal durante a batalha. E os itens que estão na mesa, você pode trocar com as pessoas ou mesmo doar pra essas pessoas pra poder conseguir a ajuda delas ou evitar que elas te causem algum transtorno. Então, pessoas com muitos itens podem sempre estar negociando com outras pra poder fazer alguma coisa legal. Esse é o ruim de morrer, né? Se você tiver muitos itens, quando você morre, você descarta eles todos e alguém sempre vai pegar algum item maneiro de você. Existem itens de uso único que são modificadores da batalha. Eles dão benefício ao jogador ou ao monstro e são usados por qualquer jogador, só durante a batalha, a maioria deles. Então, são itens que você pode deixar na mesa, pode deixar carregado, virado, e quando você quiser trocar com alguém ou vender, você pode, mas são itens que podem dar mais 5, mais 2 de poder pra você ou pra algum amigo seu ou mesmo pro monstro. E é o que você pode usar pra, tipo, se ajudar ou ameaçar alguém. Tem alguns itens que não são só no combate, né? O dado viciado, por exemplo, que você joga essa carta e você pode escolher o resultado do dado quando for necessário você jogar o dado. Essa é uma das outras cartas que incentiva o cheat, né? A trapaça dentro do jogo. Dicas para sobreviver ao apocalipse zumbi. É surpreendente como também é útil para os zumbis, mas não da mesma maneira. Dá mais 5 pra qualquer um dos lados do uso único, sem valor. É um livro gigantesco sobre dicas pra como sobreviver ao apocalipse zumbi. Só que pro zumbi não faz sentido, não tem, eles não leem. Então ele dá mais 5 pra qualquer um dos lados, porque o zumbi arremessa esse livro na cabeça do indivíduo. Isso é muito bom. Em cima de um muro. Uma coisa muito legal, o jogo ele é desenvolvido pelo Steve Jackson, só que tem uma grande participação do ilustrador, que é o John Kovalic. Exatamente. E o John Kovalic, ele é um cartunista, né? Ele publica tirinhas sobre RPG e jogos desde 97, cara. Ele publicava numa revista e tal. Ele era amigo do Steve Jackson e o Steve Jackson chamou ele pra fazer esse jogo junto com ele. Então muitas das cartas são desenvolvidas em conjunto. Então enquanto o Steve Jackson tá pensando ali como essa carta vai funcionar e tal, eles têm a ideia da piada que essa carta vai ser e o Kovalic já tá desenhando alguma coisa, ele já bola. É engraçado, né? Vamos fazer uma versão nova do Munchkin, vamos. Então vamos fazer do quê? De zumbi. Tá, vamos começar a contar piada aí, vai sair o jogo, né? Deve ser assim, né? Você tenta começar a falar assim, o que seria legal? Uma taxinha que dá mais um negócio na perna, um intestino que dá mais um braço, um zumbi infectado. Os caras fazem um jogo na piada e ficam ricos. E fica muito bom. Tem uma das cartas que eu também gosto pra caramba, a gente não pegou ela no último jogo, mas ele é um drink zumbi. E essa carta, cara, dá mais 5 pro monstro ou pro jogador, mas nela vem a receita do drink pra você fazer. E no final da receita ainda fala, bata com gelo, adicione 15 ml de rum, de alto teor alcoólico. No final, você não pode dar ou trocar essa carta com nenhum jogador menor de 18 anos. Verifica o RG. Incrível, cara. É sensacional. Ele sai do jogo, ele traz você pro mundo real também. Isso tem as cartas legais também, né? Que acho que você tem que, todo mundo da mesa tem que gritar pra fazer efeito, né? Isso, é verdade, é verdade. Uma das mais clássicas é aquelas de bengalas. Todo mundo tem que descartar um item de nível 3, no mínimo, senão a pessoa vai ter que escolher um item qualquer e perder um nível, além de descartar ele. E todos os jogadores têm que falar bengalas. No inglês é canes, né? Que rima com brains. E são só frases assim. É muito legal mesmo. Começou o jogo, o jogador, ele primeiro tem 8 cartas na mão, o limite de cartas na mão dele são 5 cartas, então ele geralmente desce os itens que ele pode carregar ou equipar imediatamente e já desce o mojo dele. Se ele tiver um mojo na primeira mão. Isso. Durante essa fase, né, ele pode trocar algum item, pode, enfim, dar uma manipulada, modificar o que ele tá querendo, jogar maldição, jogar algum outro item, alguma coisa, outro tal. E depois disso, ele abre a porta. Abrir porta é você nada mais, nada menos que você pegar uma carta do baralho das portas e abrir pra todo mundo ver. Se for um monstro, ele vai lutar com ele. E se for uma maldição, vai ter que ser aplicada nele imediatamente. Ou em todo mundo, né? Ou em todo mundo. Vai ter que ser o que a maldição fala. A pessoa pode comprar um modificador de luta, né? Um modificador, um item, alguma coisa que modifique a luta. E aí ela bota imediatamente na mão. Ela pode comprar um mojo também, ou um poder, e colocar imediatamente na mão. Tudo que não for monstro e que não for maldição, a pessoa coloca imediatamente na mão. E aí ela tem 2 outras opções. A primeira é buscar
procurar por encrenca, que nada mais é do que você pegar um monstro da sua mão e jogar na mesa pra lutar com ele, que geralmente é a estratégia que as pessoas usam pra ganhar o jogo, né? Você guarda o monstro de nível baixo, nível 1, nível 2, e quando for a sua vez, você não comprou um monstro, nem uma maldição, você pode jogar ele e lutar contra ele. Mas essa procurar por encrenca só funciona se você não comprou um monstro. Se você comprou uma maldição, você ainda pode procurar a encrenca, tá certo? Sim, você ainda pode procurar a encrenca numa boa. Tem outras cartas também que elas resolvem na hora e elas não são ruins. Tem a chuva de cérebro, se não me engano, chuva de miolos. Chuva de miolos. E se você comprar ela, você ganha um nível. Tem algumas cartas das portas que fazem isso. E aí você ainda pode procurar encrenca depois disso. Isso é muito legal. Procurando encrenca, você baixa o monstro da sua mão e vai procurar encrenca com ele. Você vai jogar esse inimigo e vai tentar combatê-lo e pra você subir o nível, que é, afinal, o objetivo do jogo. Você comentou sobre cartas que dão um nível pra pessoa. Existem diversas cartas no jogo que fazem você subir de nível. Basicamente isso. Ou então você pode comprar elas e guardar elas em algum outro momento, no início do jogo ou depois. Você comprou ela fechada, tá na sua mão, e você pode usar ela a qualquer momento também depois, durante o jogo, pra subir de nível. Ou mesmo fazer outra pessoa subir de nível. O que eu nunca vi ninguém fazer na minha vida, mas tudo bem. Mas tem suas aplicações e a gente fala isso daqui a pouco. E se você não procurou por encrenca, você pode saquear a sala. O que é saquear a sala? Em vez de você botar um monstro pra lutar, você compra uma segunda carta, só que agora dessa vez virada pra baixo, virada só pra você, e aí encerra a sua fase. Ou seja, você encerrou sua fase de saquear a sala, você pode terminar de baixar item, de doar a carta pra pessoa que tiver com o menor número. Isso se chama caridade, essa última fase. Você pode doar alguma carta pra alguma pessoa que tiver com o menor nível do jogo nesse momento. Ou descartar as cartas até você ter 5 cartas na mão. Se você for a pessoa de pior nível, e aí você é aconselhado a tentar melhorar no próximo turno. É verdade. Isso é mais legal com as pessoas pra elas te ajudarem. Então, essas são as 4 fases do jogo, né? A fase inicial, depois você chuta a porta, depois chutou a porta e veio o monstro, você luta com ele, e depois a parte de caridade. Ou se você não encontrou um monstro, você pode procurar por encrenca ou saquear a sala, que é o que dá velocidade no jogo. Quando a gente joga esse jogo pela primeira vez, é meio chato a gente ter que explicar, tipo, cada carta, a gente lê cada carta e tal, pra cada pessoa explicar toda a parte de combate, parte de jogo, mas depois fica fluido, fica muito rápido, fica muito, tipo, todo mundo quer saber o que vai ter na próxima porta, e isso é muito legal do jogo. Na segunda, terceira partida já é muito mais rápido, as pessoas entendem como funciona e descobrem quanto a pessoa que já sabia jogar roubou demais o jogo. Geralmente é assim que funciona com a Fernanda, entendeu? A Fernanda, minha namorada, ela gosta de jogar com pessoas que nunca jogaram porque ela ganha nessas partes. A Fernanda ouve o Pod Terror? Não ouve, por isso que eu tô falando. Tá, por isso que você isso, né? É por isso que você tá falando, senão, caraca. Eu tô. E também se ela não é muito fã de podcast, não. Mas pode acontecer de você abrir a porta e ter uma maldição. E a maldição, cara, geralmente é pra coisa ruim, né? Uma maldição é basicamente uma magia que acontece com a pessoa naquele momento que ela abrir a porta pela primeira vez e ela causa uma coisa ruim. Faz a pessoa perder uma armadura, perder um sapato, ou perder até um nível. A maldição é sempre uma coisa ruim. Ou acontece uma coisa ruim, ou não acontece nada se você der sorte. No caso, por exemplo, você vai perder uma armadura, se você não estiver usando a armadura, nada acontece. Mas ela sempre vai ser uma coisa ruim pra você. Teve um caso que não foi tão ruim, que eu tinha, no Munchkin original, tinha uma galinha na minha cabeça, e a maldição me fez perder me fez perder o que tava na minha cabeça. Isso, nesse caso, foi bom. Mas geralmente é ruim. Nos zombies é só ruim, tá? Não se engane. Um exemplo aqui de maldição. Formigas. É um zumbi passando por um formigueiro. Dê uma carta da sua mão, a sua escolha, para cada um dos outros jogadores até suas cartas acabarem. Ou quando cada jogador tiver recebido uma carta. Ou seja, você dá uma carta para cada jogador. Isso é muito chato. E o lance mais legal dessas maldições é que se você comprou ela fechada, ou seja, quando você saqueou a sala ou alguma outra situação, você guarda elas na mão e pode jogar a qualquer momento do jogo. São cartas que manipulam o jogo em qualquer momento e você guarda elas pra naquele momento específico e jogar no momento que você melhor entender. E também tem maldições permanentes que continuam no jogo, na sua frente, até alguma coisa acontecer ou pra sempre. Por exemplo, tem uma carta de maldição que te dá uma penalidade de luta. Você recebe menos 5 na sua próxima luta e depois ela desaparece e outras por aí vai. Uma coisa que eu gosto bastante no Munchkin Fantasy, talvez minha carta favorita, que é a maldição da mudança de sexo. Mom, can you turn off the water? I'm gay. Você fica confuso. Isso foi meio estranho. Se fosse num outro podcast aí famoso, teria aquele alerta. Agora, né? Porque foi meio bizarro essa parada. Ela é muito legal porque você joga ela em cima de outra relacionamento tá legal pessoa. Com a sua namorada, cara? Não, tá ótimo, excelente. ela é muito legal que você joga ela na outra pessoa e o texto da carta diz que
que a pessoa fica confusa, porque por causa, né, da mudança de sexo. Tô vendo que só tá confusa. Só que você tem alguns itens que só podem ser usados por jogadores do sexo masculino e alguns itens só podem ser usados por jogadores do sexo feminino. Exatamente. E aí, se você muda de fantasy, sexo... né? Porque no zombie não tem isso. No zombie não tem. Fantasy. E aí, você pode mudar de sexo durante o jogo, e aí você é tratado como jogador do outro sexo até o final do jogo, só que você tem os bônus do outro sexo. Então, se você tem algum monstro que não ataca mulheres, e você mudou de sexo eventualmente durante o jogo, você acaba não sendo atacado por aquele monstro e tal. Isso é uma maldição que é bastante engraçada. Inclusive, eles fazem referência a essa regra em várias outras expansões e tudo mais. Tem essa coisa, o jogador que não tiver mudado de sexo pode fazer isso, pode fazer aquilo. Isso é muito engraçado. As maldições podem ter essas coisas que vão pra fora do jogo de alguma maneira, assim. Ninguém mudou de sexo até agora, mas por nem favor. eu vou mudar, não estou confuso. Olha só. Eu acho. É bom só falar que, tipo, os itens, né? Os itens, as maldições, tem alguns que são específicos pra um mojo ou pra algum poder. Então tem item que só funciona pra zumbi rápido, tem maldição que não funciona contra zumbi voodoo. Então você tem algumas coisas mais específicas que dão essa dinâmica no jogo, né? Faz você querer fazer o equipamento completo de boliche, por exemplo, pra ganhar todos os bônus de boliche. É só super armadura de boliche no Munchkin Zombies. Isso é muito legal. Isso dá muita margem pra gente poder criar várias combinações de equipamentos muito legais de se fazer. Nenhum jogo que você joga, você vai ser o mesmo zumbi. Você sempre vai criar uma coisa nova, um set completamente novo, seja de mojo, poder e equipamentos. Gostei, você fez muito bem a sua lição de casa, viu? Tá de parabéns. O Nando, dos programas, ele se dedica que nem um maluco. É verdade. Ainda foi mais fácil, porque o Munchkin, ele realmente joga e gosta. Mas ele sempre lê pra caramba sobre as coisas pra falar. Eu que sou desvairado. Eu só falo o que eu sei, o que eu joguei. Agora a gente tá falando da parte mais legal do jogo, que é a parte do combate. Abriu a porta e veio um monstro. O monstro geralmente são humanos, né? Humanos normais. Cara, o meu monstro favorito, e é o mais idiota do... é o cara de camisa havaiana, cara. Eu acho muito engraçado. Eu acho a ilustração é muito boa. É um monstro de nível 1 e é de fato um cara de camisa havaiana que é sempre o primeiro a morrer ali, né? Nos filmes é o cara que tá lá panguando, né? Turista na ilha e acaba sendo atacado pelos zumbis. Eu acho essa referência muito engraçada, cara. De fato, meu favorito. Entendi. Cara, é muito foda. Os monstros tem níveis, né? Do nível 1 até o nível 20. Eu não sei se tem outros Munchkins com níveis acima do que isso. Tem? Sabe dizer? Monstros acima do nível 20? É. Não. Até o que foi lançado agora, que eu conheço, que eles sempre são nível 20, mas as pessoas, como a gente já comentou, podem usar outros itens pra poder modificar isso, né? Exatamente. Duplicar o poder, adicionar poder. Exatamente. Ele pode ir até o nível 45, 50. Eu já vi acontecer. 50. É, eu já vi dobrar, então já vi... A gente fez isso no final de semana. No fim de semana rolou isso. E é legal que os modificadores, né, eles realmente adicionam. Por exemplo, você tem uma criancinha bonitinha, uma criança bonitinha, nível 1, e você dá uma espingarda de cano duplo pra ela. E a descrição da carta é criancinha bonitinha com uma espingarda de cano duplo. A carta da espingarda de cano duplo é o com uma espingarda de cano duplo. Isso é uma coisa que eu acho fantástica, cara. De todos os Munchkins, os zombies é um dos que mais tem isso, que ele tem um humor que é sintático. Ele faz uma sintaxe ali com as cartas. Então, você tá falando justamente isso. Eu estou lutando contra, né, numa descrição ali bastante prolixa, estou lutando contra uma criança bonitinha. E aí o seu amigo ali do lado vira e fala, não, você está lutando contra uma criança bonitinha com uma espingarda de cano duplo. E aí é uma criança bonitinha muito perigosa, cara. E isso é muito legal. Ele faz esses itens que dão bônus pros monstros, todos eles fazem essa referência, esse humor sintático, que é muito engraçado, né? Ele faz uma piada, fica muito boa, assim, a combinação é muito engraçada. E você pode continuar adicionando, né? Você pode ter uma criança bonitinha com uma espingarda de cano duplo com um cortador de grama forte, ou enfim, vai adicionando adjetivos e itens e fica um monstro, fica realmente, você pode criar misturas bem bizarras e tal. O que isso faz, né, com o monstro? Ele vai ganhando mais poder. Então a criança bonitinha de nível 1, que tem poder de luta 1, ela ganha mais 10 de poder. E isso só serve pro monstro. Então ela tá nível 11. E agora você tem que chegar no nível 11 com o seu nível, somando aos seus itens, né, pra chegar no poder de luta de nível 12 pra ganhar dela. Tem que sempre ser um nível acima. E isso é muito legal, né? E os monstros, eles geralmente vêm acompanhados com um efeito de batalha. Ou seja, essa criancinha bonitinha, ela ganha mais 5 de poder de combate contra zumbis infectados. Os germes deles são piores do que os seus. Sempre com uma descrição, entendeu? A criancinha bonitinha, só que toda suja. O pirulito dela é cheio de cabelo e ela tá toda coberta de lama que se sujou. Então ele fala que os germes dessa criancinha são piores
maiores que os zumbis infectados. Por isso que eles têm mais 5 de bônus contra eles. E isso vai dando uma característica muito única pros monstros e tal. E é lógico que você vai subindo, né? Você tem o bêbado. Se você conseguir atingir o bêbado com fogos ou chamas, você recebe saborosos cérebros fritos levemente na manteiga e compra um tesouro adicional. A gente realmente tá tentando comer cérebros aqui. Então você precisa se colocar um pouco nesse mundo pra você entender as jogadas, as piadas e tal que eles fazem. Isso é bem interessante. Isso é uma coisa muito legal. O Steve Jackson tem um outro jogo que é o Zombie Dice, que também o objetivo é você é um zumbi e você tem que comer cérebros e escapar dos tiros de shotgun. A ideia de você ficar do lado dos zumbis é muito engraçada, né? Muito interessante. Os monstros, né, são humanos, na sua maioria. A gente tem uma freira que é nível 16, quase chegando no 20. E ela manda você rezar uma Ave Maria e ela tem -2, ou seja, ela diminui a força do zumbi voodoo, se você for 1. E o legal dele é o seguinte, todo monstro ele tem o seu nível de poder pra você lutar com ele, e você também tem o número de tesouros que você compra quando você derrota ele. Então depois que você derrotou um monstro, você pega aquele número de tesouros e sobe de nível. E alguns monstros, a partir do 14, acredito, você sobe 2 níveis. Ou seja, tem gente que coloca um monstro pra você lutar e você acaba subindo 2 níveis em vez de um só, que deixa as coisas mais interessantes ainda. É nessa hora que esses monstros gigantes aparecem, em nível 15 pra cima, você começa a pedir ajuda pros seus amigos. E esses 4, 5 tesouros vão servir pra você combinar com eles, né? Você negociar, olha só, eu preciso da sua ajuda pra ganhar desse cara aqui, desse monstro, desse humano, dessa freira, que tem uma régua de 40 centímetros pra bater em você, e só que eu te dou 2 tesouros meus. Pô, mas 2 tesouros? Ele tá te dando 4 tesouros. Por que você não dá 3 tesouros? Você já vai subir de nível e aí começa as negociações. Você às vezes você tá com um nível fraco, né? Acaba tirando um monstro muito forte. Você tá no nível 2 da vida, tá com mais 4 de poder, junta 6 aí, sai um monstro nível 12. Então você acaba sempre tendo que pedir ajuda pra alguém. E o monstro, ele te dá, como um monstro forte, né? Um monstro nível alto, ele te dá mais tesouros, ele às vezes pode te dar um nível ou 2. Tem alguma carta que dê mais? Acho que só 2. Não, era isso mesmo. Eu achei que você tava falando de tesouro, nível ele só pode dar até 2. E tesouro é no máximo 5. E tem monstros que você mata, que caso a pessoa te ajude, ela ganha um nível junto com você ainda, né? Então você pode barganhar muito com a pessoa pra ela poder te ajudar, pra poder matar o monstro, né? A pessoa pede 2 tesouros, 3 tesouros, pede o que quiser. Se ela quiser a sua ajuda, você pode pedir o que você quiser, né, cara? O cara ele vai morrer. Aí você vira assim, olha só, dá 4 tesouros, eu quero os 4 tesouros. Entendeu? O amigo do lado fala assim, eu quero 3, pelo menos você vai ficar com um tesouro, entendeu? Você aceita a ajuda do amigo do lado. É um leilão. Lembrando só que você só pode pedir ajuda pra alguém, uma pessoa só. Só uma pessoa vai poder juntar o poder com dela e lutar com você. Tipo assim, só 2 pessoas. Aí o resto se junta ao monstro. O que acontece? As outras pessoas até podem ajudar, mas elas não podem participar da luta, ou seja, não pode usar seu próprio nível e poder de combate pra lutar. Elas podem usar cartas pra poder ajudar. Uma regra que deixa mais interessante ainda essa barganha dos tesouros aí é quando alguém te ajudou num combate, você é obrigado a comprar esses tesouros abertos. Ou seja, o cara vai ver o tesouro e aí você pode escolher, olha, tudo bem, eu quero um tesouro, mas eu vou escolher qual vai ser o tesouro que eu vou pegar. E aí isso ajuda você também na barganha. Você fala, ó, eu te dou eu nunca barganhei escolhendo o tesouro que eu ia pegar. Eu sempre peguei os tesouros. Eu nunca pensei em fazer isso. A próxima vez eu vou fazer. Os primeiros que vieram assim eu pegava e nem muito liguei. Pegava fechado. Se alguém te ajudou no combate, você é obrigado a comprar os tesouros abertos, independente do que aconteça. Se você venceu, você pega os tesouros abertos. E aí você fala, olha, eu posso te ajudar aqui, mas eu quero escolher qual que é o tesouro que eu vou pegar e tudo mais. Isso ajuda ainda, é um outro fator aí na barganha dos tesouros. Por isso que lá naquele vídeo que a gente comentou mais cedo, o próprio Steve Jackson fala, eu quero o primeiro e último tesouro. Exatamente. Porque eles vão olhar os tesouros, vão saber quais são. Mas aí ele já tá definindo o que vai ser comprado. Exatamente. E uma outra coisa mais legal ainda, que é o que a gente faz, na verdade, não é uma coisa muito desportiva, eu diria assim, é que a gente barganha as pessoas pra não fazer coisas. Ou seja, olha só, você me dá um tesouro dessa luta aí... Eu não te atrapalho. E eu não faço nada. Eu não atrapalho você. Eu não bufo o monstro. Não upo o monstro, né? Eu não ajudo o monstro. Isso. Então, rola uns blefs, rola muito blefe. Ou seja, a pessoa não tem nada. E mesmo assim, ela ameaça. E isso é muito engraçado. Realmente já aconteceu casos, tipo, a pessoa não tem nada e ficar nisso o jogo inteiro. Rafael, no final de semana ficou isso. Todo mundo quer brigar, o Rafael Veloso, olha só. Pera aí, daqui a pouco... Se você não me dá um tesouro, cara, eu vou ter que te atrapalhar nisso aí, né? Caraca, cara. É engraçado que a gente fala tesouro. O tesouro é uma palavra que tá em todos os Munchkins, né? Mas no caso do Munchkin Zombies, os seus tesouros são umas coisas absurdas, né? Um guarda-chuva. Na testa da pessoa. Tipo, são uns tesouros que não são tesouros, né? São lixo, porque pro zumbi o lixo é tesouro, né? No caso do... Isso é bem legal do jogo. Tem uma caixa de correio, que é um capacete, e você enfia a cabeça na caixa de correio. Exato. Tem a frigideira. O macaco de estimação. É um macaco mesmo, morto. De estimação. É um macaco morto, ele não faz nada.
Tem as luzinhas de Natal, você enrola em você. Tem várias dessas coisas. Cara, tem muitos. Então, mas são sempre umas coisas absurdas, assim, né? Sempre uns itens comuns, mas pra um zumbi aquilo é um tesouro, aquilo é uma coisa valiosa. Um dos que eu mais gostei é a granada de mão, que é o uso único, né? Que a granada de mão, você pensa, pô, granada de mão. E é uma mão. O cara arremessa a mão. A granada é a mão. Muito bom, cara. Muito bom. Genial. Aí você joga a mão vai voando assim, dá um beat slap na cara da pessoa, entendeu? Cara. E aí o cara perde a dignidade, além de tudo. Perde a dignidade, cara. Acabou o jogo. Tipo assim, vai embora. Um braço e uma perna. É um braço numa mão e uma perna na outra. É um item de 2 mãos. E dá mais 5, entendeu? O cara usa braço e perna de outras pessoas pra bater. E por aí vai, cara. Os itens são muito engraçados, são muito, tipo, divertidos. São inteligentes, né? Eles brincam com essa coisa do zumbi. Como um zumbi poderia usar um guarda-chuva. E aí aparece o guarda-chuva atravessado na testa dele pra bater nas pessoas. Isso é muito legal de se ver como é que eles usam. Voltando só pro monstro, se você lutou com um monstro e não conseguiu derrotar ele... Não teve ajuda de ninguém. E não teve ajuda de ninguém, né? Geralmente, né? Você vai sofrer a coisa ruim dele. Todo monstro tem uma coisa ruim, que quando você não consegue vencer ele, acontece. Então, monstros de nível básico, tipo nível 1 até o nível 5, 6, você geralmente só perde uma carta, você perde um equipamento. Todos eles com uma descrição bem engraçadinha e tal. E só que a partir do nível 15, 16, você começa a sofrer problemas mais graves. São monstros que você morre, né? Fazem você morrer. Foi o que a gente comentou mais cedo. Quando você morre, todas as suas cartas da mão ficam abertas na sua frente e cada um dos jogadores pode pegar uma carta da sua mão e dos seus equipamentos. Na verdade, eles vão te pilhar, né? Eles vão pegar todas as cartas que estavam na sua mão e todas as cartas que você estava carregando, né? Todos os itens que você estava carregando. É aquela ideia. Você morreu, seu tesouro tá ali aberto, todo mundo vai te roubar e até você ficar sem nada. Você nem descarta o resto. Todo mundo vai pegando cartas até você não ter mais cartas. Na regra oficial, ele só permite uma carta. Cada jogador pegar uma carta. Pô, como assim? Olha aí o cara da Galápagos jogando jogo errado há 6 anos. É verdade. Mas a gente muda essa regra, tá? Mas é pra jogar, mas só pode apenas um item de cada pessoa pegar um item. Pode ser. E é isso mesmo. E acontece a coisa ruim, você morre e tal. E às vezes morrer não é nem tão ruim, porque você compra 8 cartas, né? Por exemplo, você morreu, você tá morto. Quando começar o turno da próxima pessoa, você aparece de novo, um novo personagem, com o mesmo nível, com o mesmo poder, com o mesmo mojo, só que sem nenhum item. E quando for o seu turno, né? Sua vez, você recebe 8 cartas, 4 portas e 4 tesouros pra começar o jogo de novo. E isso é bem legal, tipo, não faz a pessoa desistir de jogar. Antes, a pessoa morria, quando a gente jogava, nas primeiras vezes, a pessoa que morria perdia tudo. O nível, o mojo, os itens, tudo. Perdia tudo. Começava do nível 1 zerado. E era bem ruim pra pessoa que morria. A pessoa não consegue voltar pro jogo depois, né? Até consegue. Dá pra dar umas viradas, mas é bem demorado e não é legal. A regra oficial é um pouco mais legal quanto a isso. E existem maldições, né? Aí entra as maldições que fazem você sofrer a coisa ruim do último inimigo que você lutou, ou do último inimigo que tá em cima da pilha, né? E existem, tipo, maldições e outras circunstâncias, itens mesmo, que colaboram com essa coisa ruim. É bom de citar que a gente não falou sobre isso ainda, que pra acontecer coisa ruim, primeiro você tem que tentar fugir. E a fuga, um dos momentos épicos. Você tem que torce pra você se fuder. Exatamente. Você tem que rolar um dado e tirar 5 ou 6. Mas tem cartas que podem modificar isso, né? Exatamente. Existem cartas que dão bônus pra você fugir, que aumentam a pontuação, né? Então você pode tirar um 4, 5, 6 ou 3, 4, 5, 6, te dão um bônus pra fuga. Ou cartas que modificam o dado, fazem você jogar de novo o dado, ou você virar pra cima o dado na posição que você quiser. Então é essa fuga. Se você falhou a fuga, aí a coisa ruim acontece. E às vezes é bem ruim, como morrer no jogo. Exatamente. O Rodney mais cedo falou sobre a carta de subir de nível, né? Por acaso, no último jogo eu consegui 4 dessas. Devorar o líder, que é um zumbi na frente da Casa Branca. Suba um nível. Boa alimentação, é o zumbi com um quadro, né, de professor com a pirâmide alimentar, que é só feita de cérebros, você sobe um nível também. Ir ao museu, aí você vai ao museu e tem vários cérebros, aí ele sobe de nível por comer. Refeição picante, é uma mulher gostosa correndo. Lanchinho saudável, é um cara com a roupa de fitness correndo. Dedo de moça, é o dedo de uma mulher. E tem várias cartinhas, assim, com essa piada de comer cérebro, vou subir de nível. Quando eu falei que podia ser usado para o mal, esse tipo de coisa, é que eu vi em algum lugar, eu não vou lembrar agora onde, que numa jogada, o cara puxa um herói de filme de ação. O herói de filme de ação, que é o monstro mais poderoso do jogo, nível 20, ele não persegue inimigos do nível 5 ou menos, entendeu? E aí, um cara de nível 3,
abre ele pra jogar. E logo, bom, agora ele não vai me perseguir, eu posso fugir e não acontece nada comigo. Só que 2 pessoas da mesa puxam uma carta de subir de nível e dão um nível a mais pra esse cara. E agora ele tá nível 5. E agora ele vai ter que enfrentar o herói de filme de ação. Isso eu achei nunca pensei nisso, sensacional. Cara, essa é a ultimate sacanagem, cara. É você sacanear o cara do maior absurdo possível. Exatamente. Eu também nunca tinha pensado nisso. Parabéns pros caras que pensaram. É uma ideia genial. Eu lembrei, eu vi isso num jogo e depois eu vi no site do Steve Jackson, tem um FAQ de perguntas frequentes, e numa delas ele pergunta, eu posso usar o item de level up, de subir de nível, em outra pessoa? Aí ele falou, lógico, você pode, sem problema nenhum. E as pessoas fizeram isso, cara, e foi sensacional, a minha cabeça explodiu quando eu vi. 2 caras, não, você vai enfrentar esse cara, toma aqui, sobe de nível. E 2 pessoas jogaram o level up. Eu nunca vi na sua vida num Mantic que você não quer subir de nível. É, cara, incrível. E o cara teve que, no início do jogo, o cara teve que enfrentar um herói de filme de ação nível 20. E foi sensacional. O quê? A jogada do Rafael que ele fez também. Ah, é verdade. Existe o Zumbi Voodoo, ele tem 2 habilidades especiais. Uma delas é o seguinte, no início do seu turno, se tiver uma maldição na pilha de descarte virada pra cima, você pode pegar ela e botar na sua mão. E o que o meu primo Rafael teve a ideia genial? Ele usou a lógica do Magic. Jogava muito Magic também quando era novo. Isso, é. Então, assim, quando acabava o turno da minha namorada, que era o turno antes dele, no final do turno dela, ele usava a maldição de perder um nível. Alguém perdeu um nível. E aí, no início do turno dele, antes dele comprar, ele resgatava aquela maldição pra mão. Então, todo turno ele tirava um nível de alguém. Excelente. Isso foi ele jogava legal. E puxava de volta. Jogava e puxava de volta. Da hora, cara. No final do turno dela, eu diminuo um nível de alguém. Ah, olha só, tem uma carta de maldição aqui na pilha. Início do meu turno, eu peguei ela de volta. E ele ficava nisso. E depois ele fez isso com outra maldição sem ser de perder. Acho que era de perder item. Todo mundo perdia um item. Eu imagino um jogo com vários zumbis de voodoos fazendo isso, né? Usando maldição o tempo todo. Que acho que deve ser uma graça muito foda. E o voodoo, ele dá bônus, né? Pra maldição. Isso. Toda vez que você joga uma maldição em outro jogador, você compra um tesouro com a face voltada pra cima. Olha aí, olha esse combo, cara. O Rafael não tava comprando o tesouro, hein? Então ele fez o combo médio. Foi metade do caminho só. Exatamente. Cara, isso é muito roubado, Bom saber. E usarei isso com muito vigor nas próximas. Uma coisa que eu senti falta dos poderes e dos mojos é que não tem nenhum poder que influencia um adversário. Por exemplo, no Munchkin original você podia ser um ladrão e apunhalar pessoas ou monstros. E isso dava penalidade ou ajudava alguém. No Munchkin Zombies, você não pode influenciar. Os mojos não influenciam outras pessoas, só mesmo você e as suas cartas. Então, no último jogo, eu venci porque basicamente todo mundo tinha um mojo, todo mundo tinha poder, só que nenhum deles criava uma habilidade especial que podia influenciar a luta em si, né? Descartar carta, descartar a mão, não tinha essa coisa. Mas mesmo assim, cada um tem suas habilidades especiais. E existe também, eu quase ia esquecendo, existe o duplo mojo. Existe uma carta que permite você ter 2 mojos ao mesmo tempo. Ou seja, o benefício de 2 caras ao mesmo tempo. Ou então, um mojo só, sem nenhuma penalidade. Ou seja, um super mojo. E aí você pode ter aquele mojo sem penalidade. Ou seja, se o monstro ganhava bônus contra zumbis atômicos, agora ele não ganha mais, porque ele não tem mais penalidade. Durante o combate, se você tiver um monstro morto-vivo na mão, ou uma carta chamada Monster Hunt, você pode jogar monstros adicionais durante a luta. Você pode lutar com mais de um monstro naquela situação. Eu fiz isso com você. Fez, e foi por isso que eu ganhei o jogo. Exato, que escroto, eu não pensei. Exatamente isso. Você pode colocar mais de um monstro pra lutar com você. E se você não conseguir vencer eles e fugir, você tem que jogar um dado pra cada monstro, pra tentar fugir de cada monstro. E resolver isso na sequência. Na partida que a gente jogou, né, o Rafael tinha uma carta de descer um nível, eu ia pro nível 8, então eu não poderia chegar no nível 10 e ganhar o jogo. Só que o Rodney achou que ia ajudar, né? Ele ia botar um monstro de nível 16, que eu ganhava bônus, então eu consegui matar mesmo assim. É porque a carta do monstro de nível 16 que eu joguei pro Nando, o zumbi que ele era... Qual era o zumbi que você era, Nando? Eu era atômico. Era atômico. Então, o monstro em si já perdia acho que 6 níveis por causa disso, por coisas aleatórias lá de fogo e tudo mais. Então acontece o seguinte, o zumbi atômico, todos os itens que estiverem na mão dele, dão dano como fogo, dão dano bônus. E eu tinha 3 mãos, né? Eu tinha as 2 mãos normais e a barriga. Tripas se agarram.
as tripas chegavam na minha terceira mão. Então, cada item ganhava mais 1 ponto de dano. Só que ele botou um monstro pra mim, nível 16, que dava 2 níveis, que ele era fraco contra fogo. Cada item de mão que dava dano de fogo, dava mais 3 pra mim. Então eu ganhei 9. Então esse monstro foi pro nível 7. E o monstro dava 2 níveis. 2 níveis. Então, se o Rod não tivesse jogado esse monstro, eu não teria ganhado o jogo, entendeu? Mas como ele jogou esse monstro, eu consigo matar ele, eu subi 3 níveis. Então mesmo que o Rafael me descesse o nível, eu teria ganho. Foi bizarro. Esse foi o erro do Rodney. Mas é coisa que a gente aprende, né? A gente acha que tá ajudando, né? Botando mais de um monstro pra gente lutar. E no final tava com 37 de dano. E uma coisa legal do jogo, do Munchkin em geral, não só os zombies, mas todos, é que quando alguém vai ganhar, todo mundo se junta pra ferrar o cara. Exatamente. Todo mundo. Não, mas Isso problema, é muito legal. a gente não conseguiu ferrar o Fernando, porque todo mundo tinha me ferrado na última jogada, porque eu tava no nível mais alto. Eu tava ganhando o jogo. Aí todo mundo se juntou e jogou todas as cartas contra mim. E o próximo jogador era o Nando. Aí quando ele entrou na jogada, ninguém tinha mais carta pra atrapalhar ele. Ele foi e ganhou o jogo. E isso é um erro, porque o próprio Rafael, que joga com a gente, ele sempre segura uma carta pra cada um. Ele nunca contribui mais do que o necessário. Então ele sempre tem uma carta pra cada jogador em jogo pra ele poder fazer essa estratégia dele. Isso acontece muito. O Munchkin é um jogo que pode demorar 40 minutos ou é um jogo que pode demorar 3 horas. Depende do nível de sacanagem que os outros jogadores têm. Eu já vi uma partida de Munchkin que ela ficou 1 hora sem ninguém atingir o nível 3, cara. Não. Aí é nossa partida demorou acho que 1h30, 2 horas, mas foi completa, né? Foi completa. Eu já vi isso, porque os caras não paravam de sacanear e ficava sacando Monster Hunt e o baralho embaralhava de novo e a galera atacando os outros e ninguém conseguia subir pro nível 3, cara. Aí teve que ter um acordo geral que a gente começou a se atacar só depois. Chegou no nível 5. Então, aí agora pode atacar de novo. Senão o jogo não ia acabar, cara. É muito louco. Uma coisa legal de você... vocês iam ir puxando monstros, né? Iam ser descartados, porque todo mundo tava abaixo do nível 5 e ter certos monstros fortes que iam conseguir entrar no jogo. Exatamente. E aí, mas uma coisa muito legal de você poder jogar outro monstro é você fazer exatamente isso que o Rodney fez contra você, mas você podia ter feito isso a favor de você se você tivesse esse monstro na mão, né? Você vê que você tem ali os itens de fogo, viu que ninguém vai conseguir te sacanear. Eu ia fazer isso, mas o problema é que eu tava num nível alto. Mas eu era o que menos tinha item na mesa. É justamente isso. Aí você vai lá, joga um monstro pra cima. Você tá combatendo um monstro só, digamos, de nível 5. Você joga outro monstro lá de nível 10, ninguém te atacou, você passou, ganhou o jogo, jogando um monstro pra si mesmo. Sim, Se eu jogasse esse outro monstro, eu pensei em fazer, mas se eu jogasse esse outro monstro na hora, o meu nível não ia conseguir passar o dos monstros. E eles iam ajudar os monstros, eu tava ferrado. O objetivo é subir de nível, né? Então, tudo que você puder fazer pra subir de nível e chegar no nível 10 primeiro, não nível 10, mas nível 9, nível 8, que você pode se garantir sozinho, é o que dá a velocidade no jogo. Tem uma história muito boa da galera sacaneando o outro. O cara pegou... é muito legal quando vai pro dado, né? O cara tava no nível 9, e aí ele tava brigando com o monstro, ele ia passar, alguém jogou trocou o monstro dele, isso era no Munchkin Fantasy, você joga uma ilusão, você troca o monstro por outro monstro. E aí ele gritava, não acredito, não sei o quê. E aí, no fim das contas, a gente obrigou ele a fugir. Só que todo mundo tinha jogado cartas dele que ele tinha menos bônus pra fugir. Então ele tinha que tirar um 6. Era isso. Essa era a situação. E daí ele pega o dado na mão, levanta, faz toda uma cena e tal, não sei o que. Rolou o dado e aí ele tirou 6, cara. Daí ele levanta, filha da puta! Xingando. Chupa, filha da puta! Só que a gente tava jogando numa loja e aí quando a gente se deu conta, isso assim, foi uma coisa de uns 15 segundos do cara gritando palavrão assim, filha da puta! E quando a gente viu, a gente tava jogando numa loja e tava toda a loja olhando pra gente e tinha tipo mãe passeando com o filho pra comprar cartinha, assim, sabe? Meu Deus do céu. A gente olhando, e aí a gente falou, é melhor a gente parar de jogar agora, porque senão vai dar bagunça. Isso pode acontecer. O Munchkin é muito bom porque dá essas reviravoltas, a galera gritando, é muito legal. Eu tava tão despreparado. Era o jogo do Brasil, né? Oitavas de final, o Brasil ganhou e tal. A gente tava lá de tarde comendo, bebendo e jogando e tal. A gente tava jogando, aí eu ganhei. Eu não tava acreditando muito que eu tinha ganhado. Então, tipo, porra, não pode ser, tá errado. Faz a conta aí. A gente ficou mó tempão, ficou tipo uns 15 minutos fazendo conta. Só fazendo os cálculos das contas do poder do Nando, do poder dos monstros. Eu mesmo duvidei, entendeu? Eu fiquei... Pra ver se tava certo mesmo. Eu fiquei procurando, sabe, algum erro. Não pode ser. Aí quando terminou assim, eu levantei e falei, viva Dilma, Brasil Hexa, caralho, porra. É isso aí. Neymar, vamos lá, Neymar. Alguma coisa assim. Muito escroto. Eu comecei a acreditar no Brasil, saca? Tipo, comecei a torcer pra Cabo Fora. Foi muito engraçado a empolgação que me deu na hora. É muito bom, cara. Depois de 2 horas de jogo, foi muito legal. Isso é muito legal, muito legal.
se você compra o Munchkin Zombies e tem o original, você pode juntar os dois, né? A única coisa que você precisa fazer diferente é lidar que todo humano também é um inimigo. Os humanos do Munchkin Zombies são inimigos igual do Munchkin Fantasy. E que você é um morto-vivo. Você pode ser um guerreiro morto-vivo. Com Mojo, também você pode misturar o Mojo. O Mojo não é uma classe, não é uma raça, então você tem um Mojo próprio. Então você pode misturar os dois decks e botar essa regra. Isso. E as cartas que dão bônus contra mortos-vivos, você leva esse bônus também e acaba tomando esse bônus contra você. Essa coisa legal do Munchkin, né? De misturar os decks. Quando eu jogava, há muitos anos atrás, lá na casa do Léo, lá da Ponte HQ e tudo mais, a gente misturava o normal junto com, se eu não me engano, era o de Natal. Sim, sim. Tinha. E era muito legal, porque dava uma reviravolta muito louca, e tinha que ficar lendo regra, era um inferno. Natal era um booster. No final a gente aceitava as nossas próprias regras que a gente inventava na hora, e tá valendo, não tá, e vai. E é isso aí, vambora. Vamos fazer igual o Steve Jackson. É o que a gente inventou aqui, vambora. O que tá escrito na regra do jogo é que quem tem o jogo tem a última palavra, né? O dono do jogo é quem manda. Então a gente já jogou algumas vezes e a gente inventava algumas coisas, tipo, a gente não tinha lido o manual completamente, entendido completamente. A gente fazia as nossas próprias regras. O próprio manual sugere algumas regras, né? O Munchkin Épico, quando você não quer terminar no nível 10 e quer ir pro nível 20, então ele te dá algumas ferramentas pra você continuar jogando, só que dessa vez abrindo 2 portas e, tipo, deixando a coisa mais rápida, você lutando com 2 monstros. A gente tem que fazer isso, hein, cara? Cara, mas é muito demorado, é muita coisa acontecendo. A gente vai ficar uma semana pra tua casa. É muita loucura. Todos os Munchkins, eles são combináveis, né? Você pode pegar qualquer um dos Munchkins que já foram publicados, sejam eles em português ou em inglês, você pode combinar eles juntos. A única coisa é que as cartas, elas têm ilustrações diferentes atrás. Aí se você não quer ver se vai vir uma carta dos zombies ou vem uma carta do Munchkin normal e tal, você pode colocar um shield ou um sleeve, aqueles protetores de cartas que são opacos, né, no verso, e aí você esconde qual vai ser o tipo de carta que vai aparecer. Mas também isso não é necessário, você pode jogar os dois juntos e é muito divertido. Aliás, eu queria só aproveitar esse gancho. Você falou das cartas de proteção. As cartas, como no original, elas são feitas de papel. Eu levava o Munchkin pra todo lugar que eu ia, entendeu? Então ele realmente não é ideal pra você jogar em qualquer tipo de superfície ou mesmo molhar, que ele realmente fica marcado, ele se desgasta um pouco fácil se você ficar carregando ele pra tudo que é canto. Eu, levava ele pro lado da piscina, cara. Era loucura. Você tá usando aquele negócio pra... Isso. Vocês repararam, mas, tipo, eu uso aquelas sleeves de formato americano que você protege as cartas com plástico. Muito legal. Eu sempre usei isso em Magic, card game, TCG em geral. E elas existem também para cartas pequenas, que esse formato americano, esse card game fechado e tal, você encontra lá na loja. Olha só o jabá de novo. Galápagos também tá trazendo as sleeves da Fantasy Flight. Eu tive que importar, veja só. Eu importei e uma semana depois eles lançam na loja dele. Então... eu quero que fique registrado que não fui eu que fiz esse jabá aí, hein? Foi o Nando que falou. Não, isso é porque eu recomendo, se você adquirir o Munchkin, essas sleeves são muito importantes. Eu acho muito importante você proteger um jogo que você vai ficar manuseando o tempo todo, por horas e tal, e você quer continuar jogando eles, deixar bonitinho. Ter uma carta marcada não é legal. Ter o jogo colorido, bonitinho, é muito legal de ter. E, tipo, se você gosta do jogo, gosta da coisa, vale investimento, não é nem um pouco caro. Só uma coisa, assim, nas sleeves, as sleeves que a Galápagos tá vendendo, pelo menos são, que a o Fernando tem, às vezes a carta sai, né? É mó horrível. As minhas não são da Fantasy Flight. Eu gosto daquelas que elas, tipo, sugam, né? Dão aquela grudada mesmo na carta e ela não solta. As minhas são marca genérica e tal, não são da Fantasy Flight. As que a gente tem vendendo lá no site, elas têm elas são justas, né? pro tamanho da carta, exatamente. E aí é isso que faz ela aderir também. O tamanho é bem fechado. Você falou da resistência das cartas, isso é uma coisa que a Galápagos foi aprendendo com o tempo. Quando a gente lançou o Máfia, foi um jogo lançado em, se eu não me engano, 2010, 2011, pela Copag, e foi a gente que fez, a gente recebeu uma reclamação de um cliente falando, pô, mas essas cartas não duram um churrasco, meu. não duram um churrasco. É uma ótima exemplo de tempo, né? Não dura um churrasco. Porque o churrasco tá lá, as coisas, né, da cerveja derruba em cima da carta. Cerveja, sabão com gordura. A gente jogou o Munchkin na última vez de churrasco, né? Eu fiz o churrasco, e aí quando acabou o jogo, a gente parou, ficou comendo e jogando Munchkin. Só que desse tempo pra cá, a gente aumentou a qualidade das cartas, a gente tá usando, hoje em dia, a melhor carta que pode ser produzida, mas mesmo assim, se você joga muito o jogo, ele realmente acaba ficando danificado. Qualquer card game, né? Qualquer card game é assim. Exatamente. E aí você tem que usar umas sleeves pra proteger o seu joguinho. Tá recomendado, então. Esse jabá foi de graça, sem problema, eu recomendo mesmo. É
basicamente isso. Outros modos de jogo, tipo espiar na porta, né? Você adiciona uma etapa a mais chamada fase 0, onde as pessoas pegam uma carta da porta, olham e se quiserem botar na mão ou deixar lá, espiar a porta. É uma das coisas pra deixar o jogo mais rápido que o Steve Jackson passa pra gente. E também quando você for saquear a sala, em vez de pegar uma carta de porta, você pega uma carta de tesouro. Isso deixa o jogo um pouco mais rápido, que são as cartas mais agressivas também. Isso avança o jogo bastante. Isso, então, próxima vez que a gente tiver com pressa, quiser acelerar, a gente pode fazer algumas dessas coisas. E, lógico, inventar suas próprias regras, né? A gente pode criar regras ao longo do jogo. Se eu não me engano, alguns Munchkins vêm com umas cartas brancas que você pode inventar sua própria carta. Isso. Exatamente. Eu acho isso muito legal. A partir de quando, Gabriel, que veio isso? O primeiro Munchkin já tem, o Munchkin Fantasy tem. Eu lembro que eu jogava o primeiro e tinha isso. Mas eu acho que as expansões, todas elas vêm com uma ou duas cartas de cada tipo, né? Carta de porta ou carta de tesouro pra você criar a sua própria carta e fazer sua própria regra. Inclusive, naquele vídeo que a gente já mencionou, eles colocam uma carta extra, que era um robô, uma coisa assim. Se eu não tô enganado, eu posso estar enganado. Entendi. O Munchkin Zombies foram criadas expansões pra ele, tá na 4ª expansão. Cara, se você vai ver todos os Munchkins, na verdade, né? Sei lá, tem mais de 30, 40 Munchkins lançados. Hoje em dia absurdo, são expansões atrás de expansões. Eles lançam muitas temáticas, né? Temáticas de filme, temáticas de Velho Oeste, o Cthulhu, que a gente vai falar no futuro, espero. Olha só. Olha aí. Que é um tema propício e estudado aqui no Pod Terror. Então, tipo, a gente tem muitas expansões. Acredito que a Galápagos esteja estudando já trazer as próximas expansões. Eles lançaram a última do Munchkin original, foi a do... Foi o Munchkin 5. É de Range. Em português ficou... No caso, o original tem até o 8 no momento, né? Exatamente. No Munchkin Fantasy tem até o 8. E o Travel. A gente já tá produzindo as expansões do Munchkin Fantasy. Elas vão ser lançadas até o 8. O Munchkin Zombies a gente já tá trabalhando na segunda expansão, que é do Munchkin Zombies 2, né? A primeira expansão. Armados e Perigosos, Armed and Dangerous. E o legal de todas as expansões, toda expansão adiciona uma regra nova, uma mecânica nova. Pode ser uma classe, no caso do Fantasy, pode ser o caso das montarias, que você pode montar num tigre ou num tapete voador, etc. Que vieram 4. Exatamente. E o Munchkin Zombies, esse Armed and Dangerous, ele traz um novo mojo, que é o Patchwork Zombie, que ainda não foi traduzido, mas é como se fosse um Frankenstein, assim. Você ganha mais pontos pra você colocar o seu poder, né? Os poderes que você acumula durante o jogo, você ganha mais pontos pra poder... Isso é muito legal, cara. Vocês estão pensando em lançar os boosters pequenos também, tipo Penny Arcade, Guild, Dragons, aqueles pequenininhos? Tem alguns que a gente não pode lançar, quer dizer, não é que não pode. São exclusivos. Exatamente. Tipo o Penny Arcade. Só que sim, a gente tá estudando a possibilidade desses boosterzinhos menores. Eles têm uma logística um pouquinho mais complicada na produção e... a produção, imagino, né? Empresa, uma produção grande, seria ideal. Você produzir poucas cartas, tipo, são 15 em cada pacotezinho desse, é uma coisa muito mais complicada, imagino, né? Exatamente. A embalagem dele é um pouquinho mais complicada. A gente ainda tá vendo. Isso daí não tem nenhuma previsão pra gente lançar os boosters ainda, mas a gente já tá observando aí tudo que vem do Munch e o que a galera tá pedindo. Agora, uma coisa que eu posso falar já, que a gente já anunciou, tá pra chegar agora no segundo semestre, é o Munchkin Cthulhu, já tá em produção. Olha só! Palmas virtuais, por favor. Gritarias virtuais, por favor. Aí já chegou a primeira prova, a gente já tá passando pela revisão dele. E o Munchkin Cthulhu é divertidíssimo, é muito engraçado, tem tudo a ver com a temática. Tem o Rei de Rosa, tem Que foda. Rei de Rosa, olha só, Rodney, Rei de Rosa. E tem umas coisas muito legais que você pode jogar como um cultista ou como um investigador. Só que se você fica louco por alguma razão, ou você pode mudar pro outro lado, entendeu? Então, aquele monstro que a coisa ruim dele era que deixava você louco, você muda pro outro lado. Então, se você era um cultista, você vira um investigador. Se você era um investigador, você vira um cultista. Isso é muito engraçado. Enfim, já tá chegando aí isso daí. Só um comentário. Você falou uma das cartas, o Rei de Rosa. O Rodney Rosa. Isso é a sua realização, cara. Porque a gente tá viciado no Rei de Amarelo, né? Sim. A gente tá viciado no True Detective. Acabei de terminar também o livro e é fantástico, cara. O próprio The Last Door, ele tem várias referências de Rei de Amarelo. Se você vê que tá a manta amarela e... referências bem claras, né? Sim. Então a gente tá muito nessa vibe. É o próprio Rodney participando de um jogo. É a junção Cthulhu, né? Que é o Munchkin muito bom, junto com o cara que é Rei de Rosa, referências. cara. É sensacional. Tem todas as referências desse universo, né? Do universo Lovecraft e os autores que foram influenciados e que influenciaram ele. É muito legal, muito divertido. Muito claro, sempre com a temática do Munchkin. Ele é um jogo bem humorado, e com as ilustrações do Kovalich, etc. Incrível. Esse daí tá saindo agora no segundo semestre, provavelmente. E junto com o Eldritch
Horror, que o Eldritch Horror é um board game com essa temática, é uma série, né, de boards que tem, com essa temática cultista e tal, com base no terror clássico, terror da literatura americana. Ela é muito complexa, ela é muito longa, dá pra jogar sozinho, é um tipo de jogo muito avançado e que a gente queria explorar bastante, pegar as referências, estudar de onde o criador tirou as referências e tal. É um jogo produzido pela Fantasy Flight. A gente vai conversar sobre ele futuramente aí no Pod Terror. E existem muitos jogos que são baseados na mitologia do Lovecraft e são jogos bastante complexos e que eles trazem essa temática. Tem um termo que se usa que é aderência ao tema, né? A aderência do que significa quanto a mecânica daquele jogo adere àquele tema, né? Quanto ela é relacionada, né, com aquela história. E os jogos do Lovecraft têm sempre uma aderência muito grande. Os investigadores e todas as criaturas que aparecem, os locais que você visita, e eles são sempre recheados de textos que fazem referência aos livros e tal. E isso é muito fantástico. A gente tá muito feliz de poder trazer o Eldritch e esperamos poder trazer mais títulos aí dentro do universo Lovecraft e de jogos de horror. Dando um exemplo, nada a ver não, tem a ver, mas o Lovecraft tá pra jogos de terror em geral, como o Sebastian Bach pra transcrição de música pra metal, né? Todo mundo pega a música do Sebastian Bach e transforma em metal porque ela foi escrita pra ser metal. Todos os livros de Lovecraft, em geral, eles foram feitos pra ser transformados em jogos, porque são perfeitos pra isso. Tudo, o universo, as criaturas, a descrição das criaturas e do mundo à volta delas, é tudo perfeito pra ser transformado em jogo, né? Isso é muito bom, cara. Não poderia ter dito de forma melhor. Você tem toda a razão. Ah, obrigado. E a gente pode citar também um comentário do Vince Vader, que ele gravou com a gente um episódio, e ele fala justamente isso. O terror no board game, ele não é uma coisa de sensação, e sim é todo o universo, a narrativa, né? Ele pega a temática e dependendo de como ele é utilizado, ele é todo próprio, ele é todo pronto pra essa mitologia, pra imaginação, pros personagens. O desenvolvimento do terror no board game é justamente a temática dele e como ele é utilizado. Exatamente. E como você falou. Tem uma coisa muito interessante que é, o board game, ele tem, quando você lê um livro ou assistir um filme de terror, enfim, você tem uma sensação que é quase física, né? Daquele horror, daquele medo, etc. O board game, ele tem a possibilidade de te colocar numa situação, e o jogo de videogame também, né? Ele te insere naquela situação e aí aquela experiência se torna muito mais vívida, né? Você precisa fazer aquilo, senão aquela criatura vai, enfim, te destruir ou dominar o mundo, ou te enlouquecer. E você tem, as rolagens de dados são bastante tensas e todos os seus movimentos, você tem medo de que vai acontecer na próxima jogada, né? E o board game, ele possibilita essa imersão dentro do tema, que é bem legal. Uma coisa que eu ia falar é porque eu com filmes de terror sou muito chato, porque eu não gosto de filmes de terror. Hoje em dia, principalmente, que eles são muito ruins. Não necessariamente dá medo, ponto final. Mas eu gosto muito de jogo de terror mesmo, de verdade, porque geralmente eu me insiro dentro do universo. Livros também, e jogos em geral, né? Jogos eletrônicos e board games. Eu acho muito mais interessante que você se sente mais dentro ali, você se insere no universo, né? Filme hoje em dia, infelizmente, de terror é muito ruim, mas os jogos estão geralmente, cada vez estão melhorando mais, cara. Sempre são sensacionais. Eu sou muito suspeito, eu gosto de filme trash, eu gosto de filme ruim, eu gosto de qualquer filme de terror. É lógico que eu sofro um pouco vendo certos filmes. Trash não é filme ruim. Trash não. Tô falando filme ruim mesmo. Eu assisto em fast forward, saca? Em 2x, mas eu assisto. Eu sou maluco. Eu gosto muito dessa temática e eu gosto de ver só pra ter a experiência, tipo, o que esse cara tentou fazer. Hoje em dia eu nunca me decepcionei com filme oriental. Todos eles atingiram o seu objetivo. Então, é um estilo, entendeu? Os que eu me arrependo, na verdade, são os filmes que foram adaptados do videogame. Esses eu me arrependo profundamente de ter visto. Geralmente eles não são tão bons, cara. O Alone in the Dark foi terrível pra mim. A decepção da vida. Só não foi pior do que The House of the Dead. Esse foi o limiar. Mas The House of the Dead, eu vou falar igual do Resident Evil. The House of the Dead, ele abraçou o trash. E quem fez foi o... Não, mas ele fez várias adaptações. Não, e todas são uma merda. Isso, entendeu? Mas ele abraça o trash. É diferente de um filme que não abraça o trash e fica trash, entendeu? Entendi. Alone in the Dark foi pior do que o House of the Dead. House of the Dead foi feito no trash, ele foi feito no side B. Eu queria agradecer demais a participação do Gabriel, nosso convidado de hoje. Incrível ter você aqui no programa. Gabriel, considerações finais? Cara, eu que agradeço. Fico muito feliz de participar do Pod Terror. Falei mais cedo, eu assino o Pod Terror e acho bem massa. Eu gosto muito das resenhas de vocês e das discussões. E eu acho que é isso. O Mantic é um jogo muito divertido, tem muito o que falar. A gente passou um tempão falando aqui dele porque a gente gosta, cara. E eu acho que é isso. Tem muita coisa muito boa pra vir pro Mantic e muita coisa pra vir pro jogo de horror do tabuleiro no Brasil, assim. E não só da gente, não falo só da Galápagos. Tem um monte de gente aí trabalhando no Brasil pra trazer jogos de tabuleiro legais. Espero que isso seja uma coisa que cresça e que se fale mais disso. Eu agradeço
agradeço por poder participar aqui e ter meus 15 minutinhos de fama também, né? Você já gravou podcast antes, cara? Cara, esse é o primeiro. A gente grava alguns, né? De vez por outra, a gente manda uns convidados da Galápagos pra alguns podcasts. Mas, então, essa é a minha primeira vez, os seus 15 minutos de fama. Olha aí. Cara, você foi o cara mais legal até agora. Então, você, comparado com os outros que eu já ouvi, ó, Gabriel é o cara da comunicação. Falem com ele. Vou mandar essa... Tá. Deixa isso na edição, que aí a gente passa. Deixa, o pessoal vai ouvir, sim. Cara, onde é que o pessoal pode te achar na internet? Twitter, Facebook, que você quiser passar pra gente? Cara, no Twitter eu não existo mais, praticamente, mas eu tô lá, é @Gabilas, que é o meu apelido da adolescência. Mas pode me encontrar no Facebook numa boa, é Gabriel Caro Preso, e eu tô lá, se quiser perguntar. E lá na Galápagos também, né? Na Galápagos, você pode mandar um e-mail pra gabriel@galapagosjogos. Ou se você tiver com alguma dúvida com o Munchkin, que é um jogo que tem muitas dúvidas, você manda um e-mail pra toconfuso@galapagosjogos. O Oráculo de Galápagos vai receber as suas dúvidas e vai te atender com carinho. E também você pode acessar o Facebook da Galápagos Jogos e ficar atento às novidades, que você vai saber quando o Adult Horror vai sair, por exemplo. Perfeito. E não tivemos mais ninguém não. Ok, então é isso? Boa noite. Tô brincando. Rodney Rosa, cara, tá fixo já, né? Eu, na verdade, voltei a usar o meu Facebook de fotografia, mesmo pessoal, que não é só pra banda, é pra qualquer coisa relacionada à fotografia. Se alguém estiver interessado, é só ir lá. Rodney Rosa Fotografia. Se tiver uma banda, trabalhar com música, precisar de serviço audiovisual, é Ruído Produções no Facebook. Só procurar, a gente tá lá, conversa e a gente vê aquele preço legal, como sempre. Produtora audiovisual de bandas e tudo mais. Eu sempre recomendo, cara, os links todos vão estar aqui na descrição da postagem. Eu agradeço demais. Esse foi o Pod Terror número 10. De novo, é surpreendente chegar nesse, 10 episódios. Tá chegando, as pessoas estão gostando. Eu quero que você, lembrando só, pedir pra que vocês deixem seus comentários. Eu precisava de 10 comentários pra saber como é que a gente tá indo, o que vocês estão achando da edição, dos convidados, da gravação em si, pra gente continuar mantendo esse ritmo de semanal e tudo mais. Espero manter esse ritmo. E tem muita novidade vindo por aí, não só da Galápagos, mas do Pod Terror também. Olha só. Fernando está preparando coisas, surpresas, que nem o Rodney sabe ainda. Então... Olha só, eu não sei, é porque é surpresa mesmo. É porque é surpresa, eu falo tudo, cara. Como, por exemplo, você pode ir lá no site do Pod Terror ou acessar direto pelo link podterror.com/camiseta pra você ajudar a gente a escolher a nossa primeira camiseta oficial do Pod Terror. É uma camiseta com a ilustração de diversos vilões dos jogos mais famosos do gênero Survivor Horror. As artes ainda não estão finalizadas, mas a gente precisa da sua ajuda, caro ouvinte, pra poder escolher a primeira camiseta oficial do Pod Terror. E quem sabe você também pode conseguir a sua. Então acessa lá podterror.com/camiseta ou acessa logo podterror.com, que lá também vão ter os links. E lembrando só, no episódio número 100 a gente vai lançar um jogo, ou eu vou ter que tatuar um Firefox, mas é mais provável que eu lance um jogo. Não uma raposa. Que é um panda e não uma raposa. O link está na descrição também, pra você, sua cabeça explodir. Eu sou o Fernando Scon, você encontra aqui no Pod Terror. Todas as redes sociais do mundo, /podterror, @podterror, você sabe onde me encontrar. Você entra em contato por contato@podterror.com, diretamente comigo. E agradeço demais a presença do Gabriel e do Rodney hoje. Gravamos muitas horas aqui e ficou muito legal esse programa. Muito obrigado a todos. E boa noite, galera. Valeu. Boa noite, agradeço de novo a participação. E é isso aí. Despite you, and I get what I get just despite you. And I got what I got all despite you. And I get what I get just despite you. And I got what I got all despite you. And I get what I get just despite you. But if this woman
A Monique curtiu a minha foto no Facebook. Caraca, bonito, cara. Para com essa merda, cara. Meu Deus do céu, tá enchendo o saco já. Daqui a pouco ela vai me chamar aqui no chat. O Rodney, ele tá numa desilusão amorosa tão grande nesses últimos tempos que a cada programa que a gente grava, ele termina ou começa um namoro, entendeu? Antes de começar a gravar, né? Eu terminei com o meu namoro, né? E tudo mais. Antes de começar a gravar é o que você acha, né, cara? Porque já tá tudo gravando aí, vai ficar... Realmente, eu não sei que o Nando vai me subornar onde é que essas porra. Sexta-feira veio aqui em casa uma garota, né? Que era amiga minha da minha irmã do colégio, né? Óbvio que rolou, porque, né? Óbvio. E ela veio aqui em casa me ver, óbvio. Óbvio, aí, ok. Terça-feira eu já marquei contra a garota e quinta-feira contra a garota, né? Pra ir pro motel. Ah, caraca. Você tem muito dinheiro, né? Tá rico, né? Pra bancar essas merdas. Não, eles vão pagar. Então. Mas bobeira, tá de sacanagem com a minha cara, né? Cara, eu te mando print se você quiser. Exatamente, eu mandei pro amigo meu que ele falou que era mentira, assim, toma os prints aqui. Aí só assim, oi, tudo bem, oi? Então, quero sexo. Mas como assim, eu quero sexo? Ah, tá bom, vamos marcar então. Ô, Gene, você não é galã, cara, você não é... E foi literalmente isso, vamos marcar. Vamos, tudo bem, vamos, marcou aí, isso aí, terça e quinta. Cara, eu tô duvidando agora da qualidade da... Cara, eu não sei que tipo de garota faria uma coisa dessa logo com você, cara. Ué, garotas bonitas que eu, de balada. Entendi. Até cortou a voz dele pra... A gravação não é sobre isso, hoje é sobre Munchkin. Só explicando rapidamente, a gente gravou um pós-terror sobre Resident Evil com a Monique do site Resident Evil Database, o maior site sobre Resident Evil da América Latina, acredito. E o Rodney ficou apaixonado por ela e fica dando em cima dela direto agora. Eu não fui em cima dela, eu não dei em cima dele em momento algum. Em momento Só algum? no meio do programa. Vai estar na gravação. Mas ela retribui, pelo menos? Gostou? Ela acha engraçadinho, mas... Ela gostou. Eu não sei. Se precisa de um lugar pra ficar aqui em São Paulo, tem... Olha, não oferece, cara. Você tá maluco? Só não tem lugar pra transar em São Paulo. Aqui no meu apartamento não tem, porque é muito pequeno. Tem também casa de outros amigos aí em São Paulo. Outra dica, você não tem irmã, né? Por favor. Não tenho. Quer dizer, não moro com ela mais, né? Ah, tá. Então sem problemas. Mas eu moro na Ricardo Jafé, que é uma avenida que é conhecida por ter muitos motéis. Logo... Olha só. Minha gata tá mordendo o fio do meu controle, do meu excelente. Uma coisa que eu tinha pra falar também é que a Monique tá curtindo várias coisas aí que eu tô postando. Mas pode continuar. Tá bom, cara. Você vai continuar com esse troço. Você vai cortar isso, por favor. Se prepare. Eu vou fazer um compilado, saca? No final do episódio. Tá bom. Vai ter todas as declarações. Né? Vai ter um contador. Quantas vezes foi falado o nome Monique nesse podcast? Não tem que ter nome. Quantas vezes foi falado tal nome, ponto final. Não precisa botar o nome da pessoa. Vamos continuar. Gente, muito obrigado. A gravação rendeu pra caramba. Caraca, eu não tava gravando, não. Claro que tava, Fernando. Você faz isso, que cheiroso. Todo convidado, Fernando, faz isso, cara. Eu tenho que fazer, cara. Dia, cara, desculpa, é que eu usou o Fernando.